Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, o Trapaceiro. Capítulo 501. A noite permaneceu escura, mas o caos irrompeu nos arredores de Konoha. Gamabunta, todo machucado e coberto de feridas, estava sentado de lado, respirando com dificuldade. Droga, desde que conheci o Jiraiya e depois encontrei você, só tenho tido azar. Ai, isso dói, maldito Minato. Vou voltar a descansar. Namikaze Minato, igualmente desgrenhado, acenou com a cabeça em sinal de desculpas. Obrigada, Bunta. Muito obrigada mesmo. Apresse-se e descanse um pouco. Com uma nuvem de fumaça branca, Gamabunta desapareceu. Minato, você está bem? Estou bem, terceiro Lorde. Como estão as baixas? Hiruzen Sarutobi olhou em volta, depois soltou um suspiro, com um toque de alívio na voz. Baixas? Ninguém morreu. A elite da Anbu atacou à distância e com o seu apoio, Deus Voador do Trovão, não houve fatalidades, embora tenhamos alguns feridos graves. Felizmente, o cajado adamantino de Sarutobi nos proporcionou uma defesa sólida. Tenho que admitir, aquele pirralho do Kazuyama os ensinou bem. Proteja-se sempre primeiro, eles já dominam a técnica de substituição corporal dele. Maldita raposa de 9 caudas, destruiu minha academia ninja. Isso não acabou. Sakuma Taki, que fora comandante da Anbu antes de assumir a academia ninja após se aposentar, sentiu-se um pouco mais tranquilo ao ver os membros da Anbu capazes de se protegerem em meio à batalha. Mesmo assim, ele sabia que o estilo de treinamento de Kazuyama Jeko era intenso. O fato de ele usar 1000 anos de morte como punição era brutal. Minato abraçou Kushina com força, reforçando o selo. A preocupação encheu seus olhos enquanto ele olhava para o rosto inconsciente dela. Como está Kazuyama? A raposa de 9 caudas foi derrotada. Sua batalha também terminou. Vocês enviaram uma equipe de busca? Hiruzen acenou com a cabeça em resposta à pergunta de Minato. Eles já saíram. Um esquadrão Anbu com seu discípulo Kakashi, ele conheceria os movimentos de seu mestre melhor do que ninguém. Também enviamos o clã Yamanaka para prestar auxílio. De repente, um sinalizador foi disparado para o céu, a luz vermelha indicando o alerta máximo. Minato, Hiruzen e Sakumo congelaram. No segundo seguinte, todos se moveram ao mesmo tempo. Acionem a equipe médica. Mover. Minato sentiu o coração disparar. Um clarão vermelho? Por que vermelho? Ele tentou ativar a técnica do Deus Voador do Trovão, apenas para descobrir que o marcador que havia deixado em Kazuyama havia desaparecido. Seu coração afundou. Quando todos chegaram ao local do sinalizador, ficaram atônitos. Na árvore, Kazuyama Jeko permanecia imóvel, encharcado de sangue. Uma lança negra como breu havia perfurado seu peito, pregando-o ao tronco. Não restava nenhum vestígio de vida. Os arredores estavam em ruínas, piores até do que o que a raposa de 9 caudas havia feito. Isso não pode ser. Sensei. Kakashi ficou paralisado, incapaz de dar um único passo. Todos os outros estavam igualmente chocados. Uma das estrelas gêmeas de Konoha, Kazuyama Jeko, está morta? Onde está a equipe médica? Rápido! Minato sentiu como se o sangue em suas veias tivesse parado de fluir. O homem à sua frente não era qualquer um. Era seu melhor amigo. Seu irmão. Como isso pôde acontecer? O que ocorreu? Não, de jeito nenhum. Sensei, ele não faria isso. De repente, uma voz soou por trás, e 2 figuras correram em sua direção. Assim que uma delas tentou chegar ao corpo, Kakashi a agarrou. Óbito. Sim, era o Uchiha Óbito. Com ele estava Nohara Rin. Como parte da equipe médica, eles correram para o campo de batalha assim que receberam a ordem. Óbito havia pedido pessoalmente para se juntar a eles para proteger Rin. Mas o que eles encontraram ao chegar? Seu professor, Kazuyama Jeko, morto diante de seus olhos? Kakashi, diga-me que isso não é real. Esse não é o Kazuyama Sensei, certo? O Sensei era um sujeito astuto e ardiloso. Sua primeira reação em uma luta era sempre fugir. Ele nunca lutava sem ter uma chance sólida de vitória. O rosto de Óbito estava marcado pela incredulidade. Impossível. Absolutamente impossível. Mas lá estava ele, Kazuyama, sem vida, preso a uma árvore. Óbito. Kakashi também não queria acreditar. Ninguém queria. A força de Kazuyama era inegável. Ele era um guerreiro lendário. Seu escudo da percepção indetectável. O imprevisível Deus Voador do Trovão e seu status como herdeiro da caverna Ryushi o tornavam uma força a ser reconhecida. E agora ele estava morto. Esta noite, todos baixaram a cabeça, até mesmo a equipe médica. Não porque se recusassem a tratá-lo, mas porque, qual era o sentido? Então Minato deu um passo à frente. Sob o olhar de todos, ele puxou Kazuyama da árvore e o deitou no chão. Ele até mesmo retirou a lança negra cravada no peito de Kazuyama. Mesmo para alguém acostumado com a morte, o coração de Minato doía. O que ele havia feito como Kage? Uma invasão. O ataque da raposa de 9 caudas. E agora seu melhor amigo havia morrido diante de seus olhos. A tristeza começou a se espalhar pelo grupo. Óbito. Seus olhos. Rin, sempre observadora, sussurrou algo ao lado dele. O corpo inteiro de Óbito tremeu. Seu Sharingan começou a girar descontroladamente, e então começou a se transformar em uma forma diferente. Ah, então funciona mesmo. Boa noite a todos. Surpresos? Assim que todos começavam a aceitar a morte de Kazuyama, seus olhos se abriram de repente, e ele saltou como um brinquedo de mola. Ah, ele voltou dos mortos. Meu Deus, um zumbi. O lendário zumbi. Embora todos ali fossem da elite, suas reações foram instantâneas. Minato recuou dezenas de metros com o Deus Voador do Trovão. Sakumo recuou com um movimento suave. E Hiruzen, ele simplesmente executou um truque com seu bastão adamantino, estendendo-o para o céu enquanto saltava para trás. Os demais exibiam expressões de horror, recuando em alta velocidade diante do zumbi. Idiotas. Como diabos eu sou um zumbi? Eu estava simplesmente exausto e tirei uma soneca. Seus idiotas. E você, Namikaze Minato, nem sequer veio me ajudar. Eu quase morri lá fora. Kazuyama ficou ali parado casualmente com as mãos nos bolsos, como se nada tivesse acontecido, e então imediatamente lançou um ataque verbal completo. Capítulo 502. Jin.
O anfitrião fingiu a própria morte para assustar os outros, conseguindo assustar todas as 34 pessoas presentes com uma variedade de truques. Recompensa especial, força física mais 7. Jin. A força física do anfitrião chegou a 100. No máximo. Característica desbloqueada. Cura Wind destruição de feridas passiva. Kazuyama Gecko caiu na gargalhada, absolutamente encantado. Cura Wind ferimentos, habilidade inata de Yakushi Kabuto. Ao antecipar o alvo do inimigo e curar-se antes do golpe, o dano podia ser reduzido ao mínimo. Enquanto tivesse chakra suficiente, ele podia manter-se totalmente energizado o tempo todo. A melhor parte? Esta era a versão passiva, sem necessidade de esforço. Com sua vitalidade já impressionante somada a essa nova habilidade passiva, ele se tornaria praticamente invencível a partir de agora. Empolgado com a generosa recompensa, ele acelerou o ritmo e se transformou numa metralhadora ambulante, lançando um ataque total e indiscriminado. Sério, olhem só para vocês. Eu estou aqui segurando o inimigo, e o que vocês fazem? Primeiro a raposa de 9 caudas enlouquece, depois você deixa o inimigo escapar, e agora estou cercado? Inacreditável. O que está acontecendo com o mundo? E você? Eu te disse para treinar mais, mas o que aconteceu? Você abandonou seu instrutor e veio atrás de mim? Kazuyama estava furioso. Ele limpou uma mancha vermelha do rosto e, sem hesitar, deu uma mordida. Que delícia! Era o suco de romã que ele havia conseguido com tanto esforço, espremido na hora e caro. Todos mantiveram distância, observando-o com cautela. Ele parecia completamente desvairado, coberto de sangue, lambendo um líquido vermelho. Era perturbador de qualquer ângulo. Sensei, o senhor não está morto? Os Sharingan de óbito estavam fixos nele, imóveis e sem piscar. Kakashi e Rin permaneceram paralisados ao seu lado, igualmente atonitos. O que você estava esperando que eu estivesse? Ótimo. Quando voltarmos, treino extra para você. Kazuyama pegou um pedaço de madeira que estava por perto e atirou em óbito, que o pegou com uma expressão sem jeito. Então ele congelou. Havia uma palavra entalhada na madeira, olhos. Só então o garoto dos óculos percebeu que algo estava errado. Com o lembrete de Kazuyama, ele rapidamente tirou os óculos e esfregou os olhos com força, finalmente voltando ao normal. Kazuyama sentiu com satisfação. Veja só, aluno brilhante, aprende rápido. Tudo graças à sua própria orientação. Com essa breve troca de palavras, os outros gradualmente retornaram à área. Namikaze Minato olhou fixamente, com os olhos arregalados, para o amigo que supostamente estava morto. O que você está olhando? Você me deixou quase morto. Nem consigo te assustar um pouquinho em troca? Sarutobi, seu velho fóssil. Eu te disse para ajudar, não para desaparecer. Rinnegan e Suzano, como você pôde me deixar sozinha para lidar com os dois? Kazuyama não estava se segurando. Ele não se importava com quem você fosse. Se você estivesse ali, ia levar uma saraivada de golpes. Minato sentia um pouco de inveja. Como Kage apenas suprimir a raposa de 9 caudas o havia esgotado. Na verdade, era com Kushina que ele estava preocupado. Não podia arriscar ferir a mulher que amava. Seu pirralho, Kazuyama, até eu fiquei com medo. Você não sabe a minha idade? Meu pobre e velho coração. Suficiente. O cajado adamantino de Iruzen Sarutobi havia se transformado em Ema. Ele observou o jovem encrenqueiro com curiosidade. Kazuyama ainda não havia se acalmado. Ver Sarutobi falar novamente só fez atiçá-lo ainda mais. Não diga uma palavra. Você é o pior. Minato é seu neto, e eu não sou nada, é? Você o ajudou, mas não pôde vir me ajudar? Tique. É melhor você ficar de olho no seu cachimbo. Eu juro, vou garantir que você pare de fumar. Garantido. O rosto enrugado de Sarutobi se fechou ainda mais. O que ele poderia dizer? Kazuyama não estava errado. Ele realmente havia cometido um erro. Então tudo o que podia fazer era aceitar a bronca. Rin foi a primeira a reagir. Ela se apressou, concentrou o chakra verde nas palmas das mãos e começou a curá-lo. Mas após um instante, ela congelou. Ferimentos? Não havia nenhum. Sua sensei estava perfeitamente bem, apenas desorganizada. E o sangue? Por que tinha um cheiro doce? Kazuyama lançou-lhe um olhar. Ela estava com ele tempo suficiente para saber exatamente o que aquilo significava. Ele estava apenas fingindo. Hahaha, nada mal. É raro ver essa expressão no rosto do Sarutobi. Afinal, a noite não foi desperdiçada. Nada mal, nada mal. Seu pirralho maldito, Kazuyama. Apresente-se na academia amanhã. O ataque da raposa de 9 caudas arrasou tudo. Precisamos reconstruir. Suspiro. Sakuma Taki riu bastante e, em seguida, prontamente designou uma tarefa a Kazuyama, dando a ambos os lados uma maneira de salvar as aparências. Afinal, ele sabia muito bem o quão aterrorizante era a raposa de 9 caudas. Nem mesmo ele conseguia derrotar aquela besta, ele só conseguia ganhar tempo. Frustrante além da conta. Vou descansar agora. Kakashi, Obito, o que vocês estão olhando? Venha me ajudar logo. Preciso soletrar para você? Kakashi e Obito finalmente saíram do transe e correram para apoiar seu professor. Mas assim que chegaram perto dele, desapareceram Rin junto com eles. Kazuyama. Todos, retornem à aldeia. Diretor Ataque, por favor, cuide dos preparativos. Minato viu Kazuyama lhe dar um leve aceno de cabeça e imediatamente deu a ordem. Em seguida, agarrou Sarutobi e Kazuyama e desapareceu. Quando reapareceram, estavam nos aposentos privados de Minato. Kushina e Naruto também estavam lá. Era uma residência escondida, aquela em que Kushina havia ficado durante a gravidez. Remota, bem protegida e com amuletos. Minato, rápido no gatilho como sempre. Muito bem, não vamos perder tempo. O Rinnegan e o Mangekyou Sharingan aparecendo juntos. Você já sacou, não é? Kazuyama, ainda coberto de suco de romã, não se importou com as aparências e se jogou no sofá. Minato estremeceu ao ver seu sofá ser destruído, mas não disse nada. Sarutobi assentiu solenemente. Os Uchiha. Mas qual é a história do Rinnegan? E se forem os Uchiha, por que atacar a vila? Afinal, o clã Uchiha vive aqui. O Rinnegan, o mais poderoso dos 3 doujutsu. Sua aparição foi chocante. Por que estaria do lado do inimigo? Seu velho fóssil, não se faça de desentendido, você sabe a resposta. Os Uchiha têm ressentimentos contra a vila há anos. Não me diga que você não sabe quem é. Naquela batalha, como você tinha tanta certeza de que Madara Uchiha havia morrido? Kazuyama havia se tornado cada vez mais informal com Sarutobi. Afinal, ele era apenas um conselheiro do Hokage, e eles já tinham uma relação próxima. A informalidade fez com que tudo parecesse mais natural. Sarutobi, não me sinto nada à vontade. Capítulo 503.
Madara Uchiha, o nome proibido. Um dos dois fundadores de Konoha, ele era o melhor amigo do primeiro Hokage, Hashirama Senju. O amor se transformou em ódio, e ele desembainhou sua espada contra seu amado. Após a batalha decisiva no Vale do Fim, ele desapareceu sem deixar rastros e foi dado como morto. Hiruzen Sarutobi o entendia muito bem. Afinal, ele havia sido treinado tanto pelo primeiro quanto pelo segundo Hokage. Isso é impossível. Ele está morto. Aquela batalha, naquela época. A expressão de Namikaze Minato era igualmente sombria. Como quarto Hokage, ele havia estudado deliberadamente diversos materiais sobre o clã Uchiha. Ele não era estranho ao antigo líder do clã Uchiha, o homem que outrora tentará derrubar Konoha. Se realmente foi ele, então os acontecimentos de hoje de repente fizeram todo sentido. Afinal, durante seu ataque anterior à vila, Madara havia usado o doujutsu do Sharingan para controlar a raposa de 9 caudas e lançar seu ataque. A semelhança com os eventos de hoje era impressionante. Pense bem, até o lendário Rinnegan apareceu. O clã Uchiha sempre foi muito mais misterioso do que qualquer outro. Esses olhos Sharingan não são prova suficiente de alguma coisa? Mesmo que não seja Madara Uchiha, com certeza é alguém ligado a ele. Kazuyama Gekko direcionou suas suspeitas diretamente para Madara Uchiha. Ele não tinha intenção de se expor. Para se proteger melhor, precisava que a liderança da vila soubesse disso. Afinal, mesmo que não dissesse nada, assim que Madara Uchiha mostrasse suas presas, tanto a raposa de 9 caudas quanto Konoha estariam em sua mira. Quanto mais cedo a vila se desse conta dessa realidade, mais cedo poderia se preparar. Hiruzen e Minato trocaram um olhar, com os olhos cheios de inquietação. Se realmente fosse Madara Uchiha, as implicações para a vila seriam catastróficas. Mesmo sozinho, ele representava uma ameaça maior do que dezenas de milhares de soldados. Após uma longa pausa, Hiruzen finalmente falou. Se é realmente Madara Uchiha ou não, temos que nos preparar. Minato, informe a Anbu para aumentar o patrulhamento, especialmente ao redor da área residencial do clã Uchiha. O ataque da raposa de 9 caudas, e o clã Uchiha. No momento em que os Uchiha foram mencionados, tanto Minato quanto Hiruzen pareceram preocupados. Parecia excessivo envolver todo o clã nisso por causa de um único homem. Mas se esse homem fosse Madara Uchiha, de repente tudo faria sentido. O Sharingan despertou através de estímulos emocionais intensos. Em outras palavras, sem ser provocado, um Uchiha sequer poderia ser considerado um Uchiha. Para ser franco, eles eram um clã apaixonado e volátil. Se Madara Uchiha era realmente seu inimigo, e se o atual clã Uchiha acabasse ajudando? Vamos lá, vocês dois não estão pensando demais nisso? O clã Uchiha abandonou Madara naquela época. Caso contrário, por que ele teria partido por conta própria? Minato, o que está acontecendo com você? Eu esperava esse tipo de paranoia do velho Sarutobi, mas você também? Fugaku é o atual chefe do clã, e Uchiha Kagami não era um dos 6 guarda-costas do segundo Hokage? Basta se esforçar um pouco mais e fazer de Fugaku o seu Uchiha Kagami. Problema resolvido. Kazuyama curvou os lábios. Os Uchiha poderiam ser aliados valiosos, mostre-lhes amor e eles o retribuirão. Era um negócio garantido. Com seus próprios laços com Minato e Fugaku, contanto que as coisas não desmoronassem completamente, não haveria problema. É claro que ele sabia que haveria dissidentes entre os Uchiha, mas eram apenas alguns encrenqueiros. Na pior das hipóteses, poderiam ser controlados. Falaremos sobre isso mais tarde. Foi uma noite longa. Vamos descansar. Minato refletiu por um instante, mas não chegou a nenhuma conclusão. Em vez disso, simplesmente disse a todos para descansarem. Kazuyama também entendeu. Era irrealista pressionar por essa questão imediatamente. Não havia necessidade de pressa, bastava plantar a semente e regá-la com o tempo. Estou indo embora. Estou morta de cansaço. Que tal um lanche da meia-noite? Espero que o restaurante de churrasco não tenha sido destruído pela raposa de 9 caudas. Não deveria. Fica na direção oposta. Com um lampejo do deus voador do trovão, Kazuyama desapareceu diante deles. Ele reapareceu diante de seus 3 discípulos. Sensei, vamos comer. Estou morrendo de fome. Antes que os 3 pudessem reagir, eles já estavam a caminho com Kazuyama. Devido ao ataque da raposa de 9 caudas, toda a vila estava em caos. Embora muitos ninjas estivessem trabalhando para manter a situação sob controle, muitas lojas fecharam, incluindo uma churrascaria. Ao ver a fachada completamente escura da loja, o rosto de Kazuyama se contraiu. Sem hesitar, ele agarrou os 3 e desapareceu novamente usando o deus voador do trovão. Dessa vez, ele os transportou para fora da vila, para uma rua comercial na Terra do Fogo. Quem se importava? Comer era a prioridade máxima. À mesa, as 3 crianças tinham inúmeras perguntas, mas como Kazuyama não disse nada, elas não sabiam como perguntar. Óbito, seus olhos, não os use a menos que seja absolutamente necessário. Você sentiu as mudanças, não é? Uchiha Óbito estremeceu, depois assentiu. Seus olhos de fato haviam mudado. Ele podia sentir isso claramente. Foi o despertar de um novo poder, uma experiência completamente diferente. Sensei, você sabia? Obviamente. Acabei de lutar contra um Uchiha. Kazuyama não esperava que seu pequeno ato de fingir a própria morte fosse ativar diretamente o Mangekyou Sharingan de Uchiha Obito. Puxa vida, esse garoto está apaixonado. Seria amor? Ele teria que observar com atenção. Amor se transformando em ódio. Era uma ladeira escorregadia. Aquele padrão familiar, embora não tivesse sido confirmado, ele tinha quase certeza. Tinha que ser Kamui. Uchiha? Os 3 estavam cheios de curiosidade e confusão. O clã Uchiha não fazia parte da vila? O atual chefe do clã não era amigo próximo de Kazuyama? Há algumas coisas que você não precisa saber. O Uchiha de quem eu estava falando não é da vila. De qualquer forma, Óbito, a menos que seja absolutamente necessário, não use seus olhos. Esse tipo de doujutsu exerce uma pressão imensa sobre o seu corpo. Causará danos permanentes. Quanto a dominar o Sharingan, você pode aprender com o Shizui. Olhe para ele, esse sim é um Uchiha de verdade. Agora olhe para você, você é praticamente o Óbito poderoso neste momento. Ao ouvir a provocação, Óbito deu uma risada sem graça. Afinal, ele realmente amava o Taijutsu e havia investido muita energia nisso. Kakashi-rin, vocês dois já trilharam seus próprios caminhos, então não há muito mais a dizer. Vamos comer. A partir de amanhã, a vila vai ficar movimentada. Ao refletirem sobre a enorme destruição causada pela raposa de 9 caudas, os 3 assentiram em concordância. A vila certamente entraria em uma fase de reconstrução. E como ninjas, eles estariam todos ocupados. Capítulo 504. No dia seguinte, em Konoha, Kazuyama Gekko arrastava uma criança pelas ruínas. Construindo uma casa? 50 mil ryu por construção. O melhor negócio da vila.
toda em madeira de primeira qualidade, durável e resistente a terremotos. Suas ligações atraíram muita atenção. Atrás dele vinha Yamato, cujo rosto já havia escurecido. Kazuyama-sensei, isso não é meio inaceitável? O Lord Okage disse para não revelar minhas habilidades a menos que seja absolutamente necessário. Kazuyama não se deixou abalar. Afinal, este era Yamato, a única pessoa além de Hashirama Senju que podia usar o estilo madeira. Como ele poderia não aproveitar isso? Ao ouvir a reclamação, Kazuyama se virou, sorrindo de um jeito que deixou Yamato visivelmente desconfortável. Yamato, você sabe quem você é? Errado. Você é um usuário de liberação de madeira, o único além do primeiro Okage, Hashirama Senju. Sabe por que nossa vila é tão forte? Porque nossa vila tem ninjas poderosos. Errado de novo. É porque a liberação de madeira de Hashirama era maestria em infraestrutura. Com a liberação de madeira, era possível erguer prédios em minutos. Foi assim que sobrevivemos a tudo, não importava a destruição. Ele podia estalar os dedos e reconstruir a vila num instante. Yamato ficou estupefato. Era, mesmo assim que o desmoldante para madeira deveria ser usado? Para construir casas? Mas pensando bem, fazia sentido. O desmoldante era feito de madeira. As casas usavam madeira. Por que não? Certo. Era um prédio de 2 andares? Sem problema. Apenas 50 mil ryu. Enquanto Yamato ainda estava absorto em seus pensamentos, Kazuyama já havia recolhido o dinheiro e o observava com um sorriso. Yamato rápido nos deu uma liberação de madeira, técnica da casa de 2 andares. Não se preocupe com chakra ou energia. Seu sensei aqui tem muitos suplementos. Totalmente natural, sem efeitos colaterais. Um comprimido e você estará cheio de energia. Antes que Yamato pudesse entender tudo aquilo, Kazuyama já o havia levado para construir casas. Ultimamente, a liberação de madeira de Yamato havia evoluído bastante, não que Kazuyama tivesse algo a ver com isso. Isso se deveu principalmente ao treinamento de Kakashi e Obito. Sensei, ainda não entendi. Esquece, só vai embora. Eu já peguei o dinheiro deles. Kazuyama empurrou Yamato para frente e gritou para ele começar. Sem poder fazer nada, Yamato começou a construir, enquanto Kazuyama contava alegremente o dinheiro. Detectado que o anfitrião explorou ainda mais o potencial do usuário de liberação de madeira, Yamato. Ele agora está confuso sobre suas próprias habilidades e começou a trilhar um caminho tortuoso. Excelente. Verdadeiramente excelente. Recompensa especial para o anfitrião. Chakra mais 4. O chakra do anfitrião atingiu 100. Valor máximo alcançado. Característica especial desbloqueada. Recuperação de chakra aprimorada. Kazuyama parou no meio da contagem. Assim como com seus atributos físicos, agora seu chakra havia chegado a 100. Recuperação de chakra aprimorada, uma característica que podia ser forte ou fraca dependendo do caso. Afinal, ele era um Jinchuriki. Com o chakra de Shoumen incluído, ele raramente ficava sem. Além disso, ele podia usar Senjutsu e com as 3 princesas serpente por perto, chakra nunca lhe faltava. Ainda assim, um bônus era um bônus. Naquele momento, Kazuyama não poderia estar mais feliz, arrastando Yamato para construir casas. Mas como de costume, quanto mais feliz ele ficava, piores eram as consequências. Uma vozinha lamentosa chegou aos seus ouvidos. Irmãozão. Aquela voz era inconfundível, a do seu irmãozinho barato. Ayate Geko tinha uma expressão profundamente triste, deixando Kazuyama um tanto confuso. Ayate? E aí? Precisa de ajuda para construir uma casa? Momento perfeito. Yamato bem que precisa de um assistente. Lembro que seus clones da sombra são bons. Vá ajudá-lo. Kazuyama estava tão concentrado em ganhar dinheiro que nem percebeu o olhar ressentido de Ayate. Então veio a parte constrangedora. Irmãozão, se você tem tempo para construir casas para os outros, que tal construir a nossa primeiro? O quê? Nossa casa? Besteira. Kazuyama se virou e olhou, e com certeza toda a área estava reduzida a escombros, incluindo a residência do clã Geko. Depois do jantar de ontem, ele deixou as crianças em casa e correu imediatamente para Takigakuri para ficar com a esposa e o filho. Quando voltou esta manhã, foi direto para o trabalho com Yamato, esquecendo-se completamente de sua própria casa. Se Ayate não tivesse lembrado, isso nunca teria lhe ocorrido. Ontem o alarme da aldeia disparou e todos correram para os abrigos de emergência. Não foi só a nossa casa, a casa da tia Seimi também foi destruída. Mas Ebizu está ajudando na reconstrução. Vim perguntar, quando vocês planejam reconstruir a nossa? Agora era a vez de Kazuyama se sentir desconfortável. Não por causa do que Ayate disse, ele foi repentinamente tomado por um pensamento aterrador. E se Pakura chegasse em casa, visse que a casa tinha desaparecido e percebesse que ele nem sequer tinha começado a reconstruí-la? Será que ela o trancaria para fora por um mês? Sim, isso parecia bem possível. Sem hesitar, Kazuyama gritou. Yamato, termine esse trabalho rapidinho e depois vá construir uma casa para o seu professor. Já preparei todos os seus suplementos. Ayate vá com ele. Quando ele terminar aqui, leve-o para nossa casa. Ele enfiou uma kunai com um selo de teletransporte nas mãos de Ayate e se preparou para se teletransportar. Irmãozão, para onde você vai? Vou comprar decorações. Sabe, tipo montanhas e mudas de árvores de plástico. Ao ver Kazuyama desaparecer, Ayate sentiu sua alma doer. Os esforços de reconstrução em Konoha estavam avançando rapidamente, graças a Kazuyama, o desastre ambulante, e Yamato, o trabalhador não remunerado. Kazuyama estava ganhando muito dinheiro. Já Yamato foi rapidamente silenciado por uma única frase de Kazuyama. Que dinheiro? Agora você mora na minha casa. Ayate Geko é seu colega de equipe. Vocês dois são a dupla da infraestrutura. Você constrói, ele cuida dos retoques finais. Arrisque tudo, seja ousado, crie um novo legado. Não se preocupe, carne em todas as refeições. Veja, este é o seu quarto. É só me avisar se precisar de alguma coisa. Yamato olhou em volta para o enorme complexo que acabará de construir, completo com colinas e árvores artificiais que Kazuyama de alguma forma conseguirá. E por um breve momento, ele pensou que talvez isso não fosse tão ruim. O coitado não fazia ideia de que tinha acabado de ser completamente enganado. Capítulo 505. Residência de Namikaze Minato. Uau, você tem um monte de barreiras de selo aqui dentro. O que há de errado? Você não confia em si mesmo? Ou não confia em Kushina? Era raro Kazuyama Geko visitar a casa de Minato, e desta vez, ele havia sido convidado pessoalmente. Pakura e o garoto ainda não tinham voltado. Metade da vila havia desaparecido. Não havia motivo para trazê-los de volta só para dar uma mãozinha. Melhor deixá-los relaxar e aproveitar a vida em Takigakuri. Seu pirralho, sua boca. Se você calasse a boca, o mundo seria um lugar melhor. Mantive a identidade de Kushina em segredo por anos.
Poucas pessoas sabiam, mas depois desse incidente, agora toda a vila sabe. Se não oferecermos algum tipo de espetáculo, as pessoas não se sentirão seguras. No instante em que Hiruzen Sarutobi tirou o cachimbo para dar uma tragada, os cabelos de Kushina se ergueram e seu olhar penetrante se fixou nele. Sentindo a intensa intenção assassina, ele tossiu levemente e rapidamente guardou o cachimbo. Fui pego. Fumando na frente de uma criança, sério? Se eu fosse Minato, já teria te expulsado. Kazuyama não conseguiu conter o riso ao ver a reação envergonhada do velho. Os dois se encararam, nenhum dos dois disposto a recuar. Kazuyama, essa é a situação. Mesmo assim, preciso te agradecer. Se você não tivesse contido os inimigos do outro lado, quem sabe o quão ruins as coisas poderiam ter ficado. Kazuyama Jeko sorriu ao ouvir as palavras de gratidão de Minato. Com um tom exagerado, ele disse, sério? Você está me agradecendo? Palavras não pagam as contas, sabia? Sou ganancioso. Que tal me recompensar com algumas centenas de milhões de ryu? Minato, no meio de sua última xícara de chá, cuspiu tudo no rosto de Hiruzen. Até algumas folhas de chá ficaram grudadas nele. A expressão do velho ficou completamente sombria. Seu pirralho, não pense que eu não sei. Você anda arrastando Yamato por aí para construir casas para as pessoas, cobrando 50 mil ryu por casa, é? Se eu ainda fosse Okage, faria você desembolsar cada centavo. E vocês estão mesmo cobrando dos moradores agora? Kazuyama não pareceu se incomodar. Ei, ambas as partes concordaram, não é? Não é culpa dele que por acaso houvesse um usuário de liberação de madeira por perto. E sem suas pílulas de recuperação de chakra, Yamato teria conseguido construir tantas casas? Pensando bem, sim, ele era meio que um canalha. Yamato fazia todo o trabalho, Orochimaru fornecia as drogas, e Kazuyama só relaxava e acumulava o dinheiro. Caramba, esse dinheiro veio fácil. E daí se eu for descoberto como um Jinchuriki? Moro nesta aldeia há anos, se as pessoas sabem, elas sabem. De qualquer forma, agora eu tenho um filho. Deixe-os falar. Kushina estava sentada embalando seu filho, Naruto Uzumaki, com o rosto radiante de afeto. Naquele momento não importava se ela era uma Jinchuriki ou uma ninja. Ela era, acima de tudo, uma mãe. Minato também sorriu, caminhando até se juntar à esposa e ao filho. Kazuyama estalou a língua, impressionado. A pimenta habanero vermelha e ardente de antigamente tão calma agora. Isso é raro. Raro demais. Não há necessidade de complicar demais a questão da raposa de 9 caudas. Ela está selada há anos sem nenhum incidente. Mas Kushina, tive uma ideia. Não sei se devo dizê-la. Kazuyama endireitou-se, tomou um gole de chá e então falou lentamente enquanto os três se viravam para ele. Pelo que vi durante o ataque, você conseguiu se comunicar com a raposa de 9 caudas. Você nunca acessou o chakra dele em todos esses anos. Espere, teve aquela vez. Minato e eu ajudamos a suprimi-lo. Naquela época sua condição demonstrava claramente que você estava usando seu chakra. Aquela batalha deixou isso óbvio. No início, Kushina estava totalmente consciente. Se ela tivesse perdido o controle, não teria retirado seu chakra por medo de ferir Naruto quando Uchiha Madara arremessou o bebê contra ela. E essa hesitação abriu as portas para o Genjutsu. Sim, ao se deparar com aquele Sharingan, a raposa de 9 caudas concordou temporariamente em cooperar. Afrouxei parcialmente o selo e tomei emprestado um pouco de seu chakra. O Fuinjutsu do clã Uzumaki era notoriamente poderoso, especialmente as correntes de selamento adamantinas. Com a força de Kushina, a menos que ela optasse por liberar o selo, a raposa de 9 caudas não teria como escapar ou usar seu poder. Se você puder tomar emprestado seu poder, talvez consiga se conectar com ele mais profundamente. Vejam o Killer Bee de Komogakuri, ele está em sintonia com 8 caudas. Hoshi e Andi Vagakuri também, eles conseguem usar o poder de suas bestas com cauda. A raposa de 9 caudas é assustadora, sem dúvida. Mas aqueles Sharingan também são uma má notícia. Há um ditado que diz, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Kushina, por que não tentar? Kazuyama acariciou o queixo enquanto analisava a situação. Os três ficaram em silêncio. Os pensamentos de Kushina estavam a mil diante de um inimigo tão poderoso, até mesmo ela e a raposa de 9 caudas haviam caído sob seu controle. Aquela sensação de ser manipulado por Genjutsu era insuportável. Mas é muito arriscado. Estamos falando da raposa de 9 caudas. Kazuyama, você também já lutou contra isso. Esse poder, se você perder o controle. Minato olhou para a esposa, visivelmente inquieto. Ele não queria que ela tivesse qualquer contato mais profundo com a raposa de 9 caudas. Para ele, a raposa de 9 caudas sempre representou a destruição. Ei, pare de se preocupar tanto. Você é praticamente um Uzumaki em parte. Sabe o quão insano é o jutsu de selamento deles. Além daquela vez, Kushina já falhou alguma vez em suprimir a raposa de 9 caudas? Espere, dar à luz ao Naruto conta como uma segunda vez. Relaxa. Eu já tive mais encontros com bestas com cauda do que você. A de 1 cauda, a de 4 caudas, a de 5 caudas, a de 8 caudas. Honestamente, elas não são tão irracionais quanto dizem. Respire fundo. Abra seu coração. Como disse Lady Mito, reforme-os com amor. Ao chegar à última frase, Kazuyama não conseguiu mais se conter. Não era que lhe faltasse compostura, ele simplesmente se sentia muito constrangido ao dizer aquele tipo de coisa. Vindo dele, alguém com uma reputação bastante duvidosa, reformá-los com amor soava absolutamente ridículo. Sem falar que Shoumei, selado dentro dele, estava rindo às gargalhadas. Kazuyama, o que há de errado com você? Você está mesmo tentando mudar aquela raposa fedorenta com amor? Ha. A risada de Shoumei ecoou em sua mente. Quando Kazuyama estava prestes a reagir, uma notificação o assustou. Jin. Detectado que o discurso do anfitrião sobre usar o amor para reformar foi totalmente ouvido pela raposa de 9 caudas, que agora está soltando uma tempestade de palavrões. Em nome da total transparência, o sistema agora transmitirá a reação da raposa de 9 caudas. Suas palavras exatas foram aproximadamente. Capítulo 506. 9 caudas, seu pirralho. Nem pensar que eu me comoveria com amor. Primeiro vou te esmagar com a minha cauda, depois te despedaçar com as minhas garras e, por fim, arrancar sua cabeça com uma mordida. Tentando me fazer reconciliar com aquela maldita Kushina? Nem pensar. Ela me mantém acorrentado ou trancado. Isso nunca vai acontecer. Ei, Tui. Kazuyama Jeko ouviu em silêncio enquanto o sistema imitava perfeitamente o tom de voz da raposa de 9 caudas. Ele tinha que admitir, a imitação era perfeita, até bem divertida. Mas ao ver a expressão de Kushina se tornando mais sombria a cada segundo, ele imediatamente entendeu que o que quer que a raposa de 9 caudas tivesse dito devia ter sido muito pior. Kushina, você está bem?
Por que você está tão pálida? Minato, profundamente preocupado com sua esposa, perguntou gentilmente. Mas Kushina simplesmente respondeu bruscamente. Não fale. Estou me comunicando com a raposa de 9 caudas de maneira amigável. Aquele amigável definitivamente não soava nada amigável. Kazuyama já conseguia imaginar a pobre raposa de 9 caudas suspensa no ar por correntes brilhantes, sendo chicoteada até virar uma polpa. Que feio. Coitado. Ainda assim, as palavras de Kazuyama claramente causaram impacto. Kushina precisava de força para proteger as pessoas que amava. E a raposa de 9 caudas, sem dúvida, era sua melhor opção. 9 caudas, Eitui. Nem pensar. Prefiro pular num buraco do que, esquece, não vou mexer com essa mulher violenta de novo. Kushina, amor, você sequer sabe o que é amor? Eu fico animada quando luto e te amo quando te xingo. Agora calha a boca e aceite meu amor. Kazuyama não conseguia evitar imaginar a cena. Kushina e a raposa de 9 caudas, envolvidas em uma briga afetuosa e distorcida. Para um Jinchuriki, talvez o verdadeiro amor estivesse mesmo entre ele e sua besta com cauda. Então, ele cruzou o olhar com o de Shoumei. Por um segundo inteiro, eles se encararam. Então, ambos se viraram e cuspiram. Eu pensei que fossemos irmãos, mas você me quer como seu amante? Que nojo, Kazuyama. Você me fez vomitar. Vá embora. Você não faz o meu tipo. Vai encontrar uma lagarta bonita. Deixando o assunto da raposa de 9 caudas para trás, era hora de lidar com outra dor de cabeça. O problema Uchiha. Esse incidente claramente envolveu o clã Uchiha. Minato e Hiruzen já estavam bastante preocupados com isso. Kazuyama não entendia por que eles estavam tão agitados. Ele se ofereceu como voluntário e saiu sem esperar por aprovação. Você acha mesmo que ele consegue lidar com isso, meu velho? Eu tenho sérias dúvidas. Você não é o único. Eu também não me sinto bem com isso. Os dois Hokages trocaram olhares sérios. A preocupação era evidente em seus rostos. Os métodos de Kazuyama eram difíceis de explicar de forma educada. Assim que Hiruzen levou a mão ao bolso do roupão novamente, tentando acender o cachimbo para aliviar a tensão, encontrou apenas um pedaço de papel. Ao ler o bilhete, qualquer preocupação remanescente se transformou instantaneamente em fúria. Seu pequeno desgraçado. Essa madeira era de primeira qualidade. O bilhete dizia: velho Gaga, escondi seu cachimbo. Como Hokage, você deveria conhecer a vila melhor do que ninguém, não é? Vá procurá-lo. Está em algum lugar na vila. Não consegue encontrar? Então nada de fumar para você. Enquanto isso, Kazuyama, que se afastava da casa de Minato, olhou para o cachimbo em sua mão e fez uma careta. Velho, eu já te disse para parar de fumar essa coisa. Canhão, vá procurar. Ele lançou o cachimbo para o ar. Uma águia de cristal materializou-se, arrebatou no ar e alçou voo em direção à pedra Hokage. Jin. Detectado o ladrão roubando o cachimbo de Hiruzen Sarutobi e escondendo na narina do rosto de pedra do terceiro Hokage. Que maldade. Recompensa especial, um guarda-chuva adamantino. Espera aí, o quê? Um guarda-chuva adamantino? Kazuyama piscou. Ele levou a mão ao peito e, como esperado, um pergaminho havia aparecido. Ele desenrolou o papel e, com um estalo, surgiu um guarda-chuva pesado e reforçado. Nossa, ele estava brincando, mas aparentemente acertou em cheio. Sistema, é isto que eu estou pensando? Ele ainda precisava perguntar. Afinal, era algo feito pelo sistema. Jin, não exatamente. O guarda-chuva adamantino foi completamente reestruturado para o mundo de Naruto como uma ferramenta ninja. Injete chakra para ativar um escudo de chakra. O guarda-chuva adamantino não pode ser quebrado porque Keijin cai com uma liberação de cristal, fazendo jus ao nome, adamantino. É? Nem mesmo a liberação de cristal consegue cristalizá-lo? Kazuyama rapidamente infundiu o guarda-chuva com chakra. Assim que ele se abriu, uma barreira azul brilhante se formou instantaneamente. Parecia um pouco com o bloco de escudo de luz mecânica da Lady Chiyo, mas a área que cobria era ainda maior. Legal. Kazuyama guardou imediatamente. Ele planejava entregá-lo a Pakura. Ele mesmo não precisava dele. Por falar em equipamentos, ele de repente se lembrou das ferramentas ninja dos 6 caminhos. Kokinjo, Shishizeiken, Benizago, Koaku no Joei e Bashozen. Apenas Koaku no Joei restou. Os outros 4 foram enterrados junto com Kinkaku e Jinkaku, literalmente levados para o túmulo. Kazuyama não estava sendo ganancioso. Ele apenas achou que era hora de se juntar a Orochimaru para uma pequena caça ao tesouro. Deixar aquelas ferramentas lendárias apodrecerem debaixo da terra? Um desperdício total. Mas por agora havia algo mais urgente, o clã Uchiha. O complexo Uchiha permaneceu intacto após o ataque da raposa de 9 caudas. Tudo estava preservado. Kazuyama caminhou até a porta da frente de Fugaku e bateu nela. Você é o Lorde Kazuyama Gecko? Você veio ver meu pai? Quem abriu a porta não foi Fugaku, mas sim um garotinho incrivelmente bonito. Itachi Ushira. A futura lenda, ainda apenas uma criança. Os lábios de Kazuyama se curvaram em um sorriso. Itachi, onde está Fugaku? Meu pai não está aqui. Ele foi com alguns membros do clã para consertar as muralhas externas da aldeia. O Fugaku não está em casa? Perfeito. Entendo. E quanto à sua mãe? Ela está colocando meu irmãozinho para dormir. Kazuyama-sama, espere. Antes que ele pudesse terminar, Kazuyama agarrou Itachi, bateu a porta com força e desapareceu com o deus voador do trovão. Quando reapareceram, estavam no meio de uma floresta densa. Isto, é essa técnica do deus voador do trovão que o meu pai mencionou? Esta é a floresta da morte? A mudança repentina de cenário fez os olhos de Itachi se arregalarem, mas ele não entrou em pânico, manteve-se impressionantemente calmo. Itachi, Capitão Kazuyama, o que vocês dois estão fazendo aqui? Kazuyama nem teve a chance de falar, 2 pessoas já os encaravam incrédulas. Kakashi e Shizui. Ao ouvir a risada familiar de seu capitão e ver Itachi ao seu lado, Shizui rapidamente juntou as peças do quebra-cabeça. Capitão, você não sequestrou Itachi enquanto o chefe do clã Fugaku estava ausente, se não sequestrou? Que absurdo! Arrebatar? De jeito nenhum. Eu trouxe aqui como um companheiro de brincadeiras para vocês. Capítulo 507. Itachi Uchiha observava com curiosidade a Floresta da Morte. Aquele lugar era uma zona restrita, normalmente, nenhum forasteiro tinha permissão para entrar. Shizui, você já deveria conhecer bem o Itachi. Um talento tão promissor.
Ele precisa de treinamento adequado, disse Kazuyama Gecko, bagunçando o cabelo de Itachi enquanto falava. O pai dele o mantém preso em casa o tempo todo. Não podemos deixar esse talento se perder. O rosto do pequeno Itachi se contorceu em desagrado. Ele era um pequeno prodígio e se importava muito com as aparências. Capitão Kazuyama, talvez o senhor não saiba, mas eu já venho treinando o Itachi há algum tempo, disse Shizui. O próprio chefe do clã, Fugaku, o aprovou. É claro que Kazuyama sabia. Ele simplesmente ficou empolgado no momento em que viu Itachi. Afinal, esse era o futuro Itachi. Um talento como esse? Se ele não tentasse conquistá-lo, não seria Kazuyama Gecko. Por isso ele usou o deus voador do trovão, mesmo já conhecendo as duas coordenadas. Itachi, seu pai é muito rigoroso com você. Se você quiser treinar no futuro, venha falar com o tio Kazuyama. Vou lotar sua agenda. Kakashi e Shizui, vamos lá. Mostrem ao Itachi do que vocês são capazes. Já volto. Com mais um lampejo do deus voador do trovão, Kazuyama desapareceu novamente, deixando Kakashi e Shizui encarando Itachi, ligeiramente exasperados. O sensei deles, bem, o capitão, era sempre assim, aleatório e imprevisível. Eles já estavam acostumados. Itachi, já que o capitão o trouxe aqui, vamos começar. Este é Kakashi, aluno do capitão. Ah, isso me lembra, Itachi, você vai começar a escola em breve, certo? O capitão Kazuyama também dá aulas na academia. Você estará na turma dele. Ao ouvir a academia, Shizui parecia um tanto nostálgico e desamparado. Ele havia se matriculado uma vez, mas a terceira grande guerra ninja eclodiu, fechando a escola por um longo período. A maior parte de seu treinamento inicial acabou sendo dentro do clã. Então ele foi enviado diretamente para o campo de batalha. Quando retornou já era um Chunin. Depois disso foi direto para Ambu. Hehehe. A aula do capitão Kazuyama? Isso vai ser inesquecível. Kakashi se lembrou da primeira vez que viu Kazuyama na academia. O rapaz havia tirado a máscara, revelando uma rosa por baixo. E então veio aquele temido 1000 anos de morte. Meu Deus, parecia que desde que Kazuyama entrou na vida dele, tudo tinha piorado, só problemas. Ele não conseguia mais usar a liberação de fogo. Tudo por causa daquele selo de mão de tigre amaldiçoado que o traumatizou física e mentalmente. O que há de errado? Essas lembranças eram realmente tão inesquecíveis? Quer que eu ajude a torná-los ainda mais inesquecíveis? Kazuyama retornou tão rápido quanto antes, desta vez carregando um enorme pacote de petiscos. Entre eles, havia uma montanha de dango tricolor que fez os olhos de Itachi brilharem. Kazuyama deu um sorriso irônico. Olha só essa expressão, tão fácil de decifrar. Crianças eram crianças. Ele era Kazuyama Gecko, o fantasma de Konoha e chefe do clã Gecko. Como ele não conseguiria lidar com uma criança pequena? O que é isso, Itachi? Você também gosta de dango tricolor? Hahaha, ótimo gosto. Doces são os melhores. Itachi assentiu com entusiasmo. Ele concordou, os doces realmente faziam as pessoas se sentirem felizes. Muito bem, hora de treinar. Você pode comer depois. Shizui, mostre-me como você costuma treinar o Itachi. Kakashi, venha cá. Acho que já faz muito tempo que não temos um bom momento de mestre e discípulo. Kakashi olhou fixamente para Kazuyama, que sorria e se aproximava lentamente, e gritou internamente não. Fique longe. Enquanto isso, Fugaku Uchiha retornou para casa após concluir seu trabalho, apenas para descobrir que seu amado filho havia desaparecido. A princípio, ele pensou que Shizui tivesse levado Itachi para treinar, mas então parou para pensar que Shizui teria dito algo primeiro. Não se preocupe em procurar. Eu estava esperando por você, disse uma voz. Droga, eu sabia que era você. Onde está Itachi? Fugaku se virou e viu Kazuyama parado atrás dele. Um único olhar foi suficiente para confirmar que aquilo era obra dele. Itachi, eu o levei para treinar. Ele ainda está na Floresta da Morte. Mas relaxe, Kakashi e Shizui estão com ele. Ele está seguro. Kazuyama não dava a mínima para a carranca de Fugaku. Seus olhos estavam fixos em Itachi. Nem mesmo os céus poderiam impedi-lo agora. Desembucha. O que você quer de mim? Você já não sabe? Por que perguntar? A raiva de Fugaku se dissipou, dando lugar a uma expressão grave. Não faça essa cara. Ainda não chegamos a esse ponto. Vamos tomar um drink. Mas não aqui, tem muita gente ouvindo. Vou te levar para um lugar melhor. Kazuyama colocou a mão no ombro de Fugaku. No instante seguinte, os dois desapareceram. Eles reapareceram em uma rua movimentada, claramente não em Konoha. Esta é uma cidade na parte sudoeste da Terra do Fogo. Muito animada. Não se preocupe, não fica longe da vila. Vamos lá, vamos comer umas carnes grelhadas e tomar umas bebidas. Enquanto comiam e bebiam, Kazuyama e Fugaku, dois velhos amigos, conversavam sobre diversos assuntos. Então, o que a vila pensa dos Uchiha? Minato deve estar tendo dificuldades em enviar você como negociador. Fugaku não era idiota. Ele tinha visto o ataque da raposa de 9 caudas com seus próprios olhos. Aqueles olhos vermelhos sangue no céu. Como ele pôde não tê-los visto? E o doujutsu que levou a raposa de 9 caudas à loucura? O que mais poderia ser senão o Sharingan? O álcool podia entorpecer o corpo, mas não a mente. Fugaku estava bem ciente da posição precária do clã Uchiha. Sim, com certeza foi obra de um Uchiha, mas não teve nada a ver com o seu clã. Só houve uma pessoa na história capaz de controlar a raposa de 9 caudas com doujutsu, Madara Uchiha, aquele que lutou contra o primeiro Hokage. E agora ele tem um novo cúmplice. A aldeia está perseguindo seu clã por causa dele. Honestamente, acho que estão exagerando. Kazuyama virou outro drink de uma vez enquanto falava. No instante em que Fugaku ouviu aquele nome, suas pupilas se contraíram bruscamente. Impossível. Ele deveria estar morto. Mesmo que seja ele, por que a máscara? Kazuyama quase cuspiu a bebida na cara de Fugaku. O choque do chefe do clã se transformou em uma carranca, a raiva fervendo dentro dele. Seu desgraçado. Você fez isso de propósito. Cough, cough. Você me pegou de surpresa. Que reação é essa? Por que você está tão fixado na máscara? Típico chefe do clã Uchiha. Suas prioridades eram completamente diferentes. Se for mesmo Madara Uchiha, então não tem como ele usar uma máscara. Um homem tão orgulhoso jamais esconderia o rosto. Kazuyama piscou surpreso mais uma vez. Tenho que admitir, Fugaku tinha razão. Capítulo 508.
O que você está olhando? Os Uchiha têm seu orgulho. Não nos preocupamos em nos esconder. Se aquela pessoa fosse realmente Madara Uchiha, não há como ele agir assim. Então, pelo que eu acho, aquele cara não é o Madara Uchiha. Mas mesmo que não seja, ainda existe uma conexão profunda entre eles. Quanto ao motivo de ele estar se cobrindo, é apenas para criar suspense, usando o nome de Madara para amplificar sua presença. Mas não vou negar, sua força é real. A julgar por como ele controlou a raposa de 9 caudas e lutou contra todos vocês, não sou páreo para ele. Fugaku Uchiha, como chefe do clã, era meticuloso e calculista. Após ouvir essa análise, Kazuyama quase bateu palmas. Ele serviu delicadamente outra xícara de sake para Fugaku e sorriu como um velho trapaceiro. Muito bem dito. Um brinde ao chefe do clã Uchiha. Beba e acalme essa garganta ou você vai começar a voar. E olha, chega de modéstia. Eu sei do que você é capaz. Fugaku, eu quero dar um soco nele. O que realmente intrigou Fugaku foi como Kazuyama sabia da sua força. O quê? Não me diga que o grande chefe do clã Uchiha ainda nem despertou seu Mangekyou Sharingan? Deixe-me pensar. Você definitivamente não havia despertado antes. Então, quando isso aconteceu? Terceira Grande Guerra Ninja? Kazuyama revelou sem rodeios o segredo oculto de Fugaku. Instantaneamente, Fugaku ficou tenso e o clima entre eles se tornou tenso. O quê? É assim que você olha para um amigo? Relaxe. Nunca contei a ninguém. Assim como você está tentando adivinhar a identidade do homem mascarado, eu só estou tentando adivinhar a sua força. Mas Fugaku, a aparência daquele homem mascarado. Isso te deixa apreensivo, não é? Kazuyama bebia e divagava completamente indiferente à ideia de que Fugaku pudesse atacá-lo. Fugaku era um homem severo e rígido, ainda mais do que a versão que Kazuyama se lembrava da história original. Mas até mesmo alguém como ele tinha um lugar sagrado em seu coração, seus filhos. Por eles, ele sacrificaria de bom grado sua vida, seu clã, tudo. Contanto que seus 2 filhos estivessem vivos, nada mais importava. Ele não era como Shizui. Ele valorizava o amor profundamente. E por esse amor estava disposto a abrir mão de qualquer coisa. Por isso Kazuyama achou que convencê-lo não seria muito difícil. Maldito amante de filhos. Você tem razão. Estou aqui como mediador, ou melhor, como olheiro para ser mais preciso. Mas Fugaku, eu sei que você não pensa assim. Como você disse, os Uchiha têm seu orgulho. Independentemente de aquele homem ser Madara Uchiha ou não, ele está claramente se opondo à vila. Vamos lá, vamos continuar bebendo e comendo. Enquanto ele falava, Kazuyama serviu mais sake e grelhou mais carne. O assunto foi interrompido, e Fugaku bebeu em silêncio com o coração pesado. Então, a vila quer saber se o nosso clã Uchiha vai se revoltar? Assim como Madara Uchiha fez, voltar nossas lâminas contra a vila? Nesse momento, não havia mais necessidade de esconder nada. Fugaku pousou a xícara e olhou para Kazuyama. Você não vai. Não, você não vai. Mas Fugaku, você realmente pode falar em nome de todo o clã Uchiha? Os anciãos? Aqueles fósseis teimosos? Você acha que Minato quer investigar você? Ele não quer. Nós 3 somos amigos íntimos. Você sabe muito bem quem está realmente tentando te suprimir. Trocaram olhares e aos poucos foram revelando os nomes. Danzou Shimura, Utatani Koharu, Omura Mitokado, Hiruzen Sarutobi. 4 nomes representando o Conselho Consultivo de Konoha. Eles também personificavam a vontade do segundo Hokage Tobirama Senju. No fim, Tobirama havia sido excessivamente cauteloso com o clã Uchiha. Entre seus 6 guardas, apenas Torifu Kimichi não se importava com política, e Uchiha Kagami já havia falecido. Os 4 restantes eram abertamente hostis ao clã Uchiha. Ainda se apegando ao legado do segundo Hokage. Ainda bem que Minato se tornou Hokage. Caso contrário, a situação do seu clã? Desesperadora. É claro que Fugaku sabia como a vila via os Uchiha. Após o incidente com a raposa de 9 caudas, a suspeita deles deve ter aumentado. Não dê à aldeia um motivo para atacar primeiro Fugaku. Você é o chefe do clã. Dê um passo à frente. Vá até Minato e diga claramente. Os Uchiha são os Uchiha de Konoha. Quanto àqueles encrenqueiros da aldeia, enterre-nos logo. Fugaku lançou-lhe um olhar. Enterrá-los? Como se isso fosse fácil. O que você está olhando? Acha que é tão fácil assim? Vamos lá, você é o chefe do clã. Os Uchiha são numerosos. Certamente você tem muitos apoiadores? Do que você tem medo? Se você não conseguir fazer isso, é só me dizer. Eu levo aqueles velhos desgraçados para uma ilha deserta e deixo eles apodrecerem lá. Fugaku soltou um longo e pesado suspiro. Como ele poderia não entender? Kazuyama estava lhe dizendo para se decidir. E rápido. Esperar só traria desastre. Vou pensar sobre. Pensar em quê? Em que diabos há para pensar? Você não sabe em que situação os Uchiha se encontram agora? Tanto faz, não adianta mais conversar com você. Sente-se aqui e pense nisso. Pense no que eu disse. Minato pode te proteger uma vez, mas será que ele consegue fazer isso para sempre? Seu filho inútil. Que frustrante. Kazuyama desapareceu com o deus voador do trovão, deixando Fugaku sentado sozinho em silêncio. Depois de um longo tempo, um garçom se aproximou. Senhor, por favor, pague sua conta. Isso despertou Fugaku de seu devaneio. Ele olhou em volta, perplexo. Os outros clientes tinham ido embora. Ele era o único que restava. Após pagar, quando estava prestes a sair, ele de repente percebeu. Espere um minuto. Kazuyama foi embora. Como diabos ele ia voltar? Aquele desgraçado. Ele fez isso de propósito. Enquanto isso, em Takigakure, Kazuyama segurava seu filho quando uma notificação do sistema apareceu, e ele abriu um sorriso radiante. Jin. Detectado que o anfitrião abandonou Fugaku Uchiha em um restaurante de churrasco a 30 quilômetros da vila e o enganou para que pagasse a conta, deixando-o furioso sem ter como extravasar. Recompensa especial, Genjutsu mais um. Pakura, que estava por perto, olhou curiosa para o riso repentino dele. O quê? Aconteceu alguma coisa engraçada? Eu terminei com aquele desgraçado do Fugaku num restaurante de churrasco. Como isso é engraçado? Fica a 30 quilômetros da vila. Puxa vida. Fugaku ia passar a noite inteira correndo de volta. Capítulo 509. No dia seguinte, na casa dos Uchiha,
Fugaku parecia um vulcão ambulante, enquanto Kazuyama permanecia à sua frente com seu sorriso habitual. Fugaku, praticamente expelindo lava, massageava as pernas doloridas. Seu desgraçado. Já não bastava você me fazer pagar por aquela refeição, você me deixou a 30 quilômetros de distância. Tive que correr a noite toda para voltar. Você realmente se empenhou ao máximo. Itachi, de pé ao lado, observava o pai com um toque de curiosidade. Desde que se lembrava, Fugaku sempre fora severo e sereno, um forte exemplo a ser seguido. Mas quando acordou naquela manhã, percebeu algo diferente. O rosto de seu pai estava tomado por fúria, e no instante em que Kazuyama apareceu, essa fúria explodiu como um vulcão. Kazuyama não conseguiu conter o riso ao ver a cena. Ele sabia muito bem que se as pernas de Fugaku não estivessem doendo por causa da corrida da noite inteira, ele estaria correndo atrás dele pelo quintal naquele instante. Correu a noite toda. Já conseguiu clarear as ideias? Caso contrário, que tal eu lhe oferecer um banquete de frutos do mar hoje? Fugaku lançou-lhe um olhar fulminante. A longa corrida lhe dera tempo para pensar em muitas coisas. Mesmo assim, as palhaçadas de Kazuyama o irritavam profundamente. Aquele desgraçado sempre encontrava novas maneiras de prejudicá-lo. Esquece. Se você vai me tratar, tenho medo de acabar com dor de estômago. Itachi, acompanhe nosso convidado até a saída. Depois, vá encontrar Shizui e volte ao treinamento. Preciso descansar. Mikoto, faça algo para eu comer. Fugaku precisava de tempo para descobrir como implementar algumas reformas dentro do clã. Para os Uchiha, isso não era uma questão trivial. Mas, dada a situação, a mudança era necessária, não para ele próprio, nem mesmo para o clã, mas para sua família. Kazuyama o observou com um sorriso irônico. Aquele movimento fora calculado. Ele havia empurrado Fugaku deliberadamente enquanto seus instintos paternos estavam à flor da pele. Porque quando Itachi crescesse e começasse a mostrar sinais de seguir um caminho diferente, a determinação de Fugaku começaria a ruir. E quando isso acontecesse, o clã Uchiha voltaria aos seus antigos hábitos. Por isso, às vezes, as pessoas precisam de um empurrãozinho, caso contrário, nunca conseguiriam avançar. Gabinete do Hokage. Dessa vez, o escritório estava vazio, exceto pelos dois membros das Estrelas Gêmeas de Konoha. Namikaze Minato ouviu o relato de seu amigo próximo com um leve alívio no rosto. Se Fugaku realmente conseguir levar isso adiante, então, no que me diz respeito, o clã Uchiha deixará de ser uma ameaça. Ele se tornará um dos meus aliados mais fortes, assim como você. E todo o clã Uchiha se tornará a força mais poderosa da vila. Ao ouvir Minato pintar um quadro tão otimista, Kazuyama zombou. É mesmo? Primeiro, vamos lidar com aqueles 4 fósseis antigos. Mesmo que Sarutobi nos apoie, a mim e a você, ele ainda tem suas dúvidas. Imagine então em relação aos outros 3. Principalmente aquele velhote do Danzou. Ele adoraria te esfaquear e se tornar Hokage. Você acha que ele vai deixar você integrar o clã Uchiha tão facilmente? Kazuyama vinha perseguindo Danzou há algum tempo. Por que Danzou não dava as caras ultimamente? Tudo graças ao ciclo de maldição em que ele o havia aprisionado. Assim que o tempo de recarga terminasse, Kazuyama o atacaria novamente. Nesse ritmo, Danzou estava entrando em um estado de exaustão nervosa, seu rosto ficando mais pálido a cada dia. Vou tentar convencê-los. Mas você tem razão, Danzou provavelmente não vai mudar de ideia. Mesmo assim, se eu conseguir o apoio de Koharu e Omura, será 3-1. O voto dele não fará diferença. Mas Kazuyama, você tem certeza de que Fugaku realmente se voltaria contra o próprio clã? Conflitos internos não eram algo a ser levado na brincadeira. Se mal administrados, poderiam levar a uma ruptura total. Fugaku tem coragem. E ele não está sozinho. Há muitos no clã Uchiha que estão do lado da vila. Meus discípulos, meus companheiros de equipe, não são todos Uchiha? Relaxe. Dê a ele algum tempo. Certo, estou fora. Minha casa ainda está em construção. Não posso me dar ao luxo de atrasos. Minato observou Kazuyama desaparecer com um sorriso, e então voltou ao seu trabalho. Como Hokage, sua mesa nunca estava vazia. Mal sabia ele que Kazuyama tinha ido direto para o complexo Hyuga para encontrar Yashi. Isashi. Ah, olá, este é o pequeno Neji? Nada mal, nada mal. Onde está Yashi? Ouvi dizer que ele acabou de ter uma filha. Sem conseguir encontrar Yashi imediatamente, Kazuyama esbarrou primeiro em Esashi e Neji. Kazuyama, meu irmão, ainda está em casa. Hinata acabou de nascer. Ele está radiante. Neji, você está vendo esse cara? Fique longe dele. Ele é problema. Kazuyama, seu desgraçado Esashi. Que se dane você. Ei, o que é isso de calúnia? Eu ia aceitar Neji como meu discípulo. Mas depois daquele comentário, esquece. Isashi caiu na gargalhada, mas sua expressão mudou rapidamente. O status atual de Kazuyama não era brincadeira, possivelmente superior ao dos Sannin originais. Um dos gêmeos astros de Konoha havia se tornado o 4º Hokage, e embora Kazuyama tecnicamente ainda fosse um Jounin, ele também era professor na academia e treinador da Anbu. Esse tipo de autoridade tinha peso. Vou me lembrar das suas palavras. Neji se tornará seu aluno. Mas há algumas coisas. Não preciso dizer nada. O Neji é especial. Quando ele fizer 3 anos, eu mesmo irei buscá-lo. Adoro lidar com velhos rabugentos. A expressão de Isashi se fechou, tornando-se séria em seguida. Ele não tinha dúvidas de que Kazuyama viria. Mas o que isso significaria para o futuro do clã Hyuga? Você está falando sério? Claro. Agora, onde está o Yashi? Vim fazer um pedido de casamento. Ele tem uma filha, eu tenho um filho. Combinam perfeitamente, não acha? Devíamos começar a criá-los juntos. Isashi ficou perplexo. Sério? Era só isso? Sua filha tinha acabado de nascer, e o filho de Kazuyama tinha apenas 1 ano, e ele já estava planejando uma luta? Isso foi muito rápido. De repente, uma voz irritada irrompeu na conversa. Seu desgraçado, você não está se precipitando? Kazuyama se virou e viu Yashi, visivelmente irritado, se aproximando, e correu para cumprimentá-lo. Mas uma única frase fez Yashi perder a cabeça instantaneamente. E aí, Yashi, você está aí? Vamos, deixe-me ver minha futura sobrinha. Preciso preparar um dote, quer dizer, um presente de nascimento. O Byakugan de Yashi foi ativado, e praticamente vapor saía de sua cabeça. Kazuyama, você foi longe demais. Minha filha acabou de nascer e você já está tentando reivindicá-la? Toma essa, punho gentil. Capítulo 510.
10 minutos depois, Kazuyama Gecko, desgrenhado e irritado, saiu rapidamente do complexo Hyuga. Lidar com Hyuga Yashi o deixou numa situação delicada. Ele não conseguia revidar, mas também não conseguia se defender. Afinal, aquele poderia acabar sendo seu futuro sogro. Sem outra opção, ele recorreu a esquivar-se de todos os ataques com tudo que tinha, desviando-se e abaixando-se enquanto ainda tentava fazer seu pedido de casamento. O resultado? Yashi ficou ainda mais furioso, e seus golpes do punho gentil se tornaram mais ferozes a cada segundo. Tique. Droga Yashi. Igualzinho ao Fugaku, um obcecado pelo filho, o outro pela filha. Só estou começando, é tudo. Mas esse desgraçado está dando tudo de si, indo direto para a parte inferior? Sério? Ele só fez um pedido de casamento. Essa reação era mesmo necessária? Tanto faz, sem pressa. Ainda tínhamos bastante tempo. Enquanto Kazuyama assobiava casualmente e imperturbável. Na Terra dos Rios, uma figura sombria encarava o menino ferido à sua frente. Garoto, seu braço já era. Quer que eu o substitua por um braço de fantoche? Hehehe. Aquela risada sinistra era suficiente para arrepiar qualquer um. Difícil acreditar que vinha de um garoto que parecia pouco mais velho que um adolescente. O braço direito do menino estava em frangalhos, exatamente como o adolescente havia dito. Não havia como salvá-lo. Sim, contanto que eu consiga sobreviver. Oh, a voz do menino tremia de dor, mas seu tom revelava uma resolução surpreendente. Foi isso que chamou a atenção do adolescente. Só sobreviver, né? Viver para sempre. Hehehe. O adolescente levantou a capa, revelando um rosto surpreendentemente delicado, emoldurado por um impressionante cabelo ruivo. Mas o sorriso em seu rosto era distorcido e sinistro. Interessante. Você despertou meu interesse. Qual o seu nome? O menino balançou a cabeça negativamente. Ele não tinha nome, ou talvez já o tivesse esquecido. Sem nome, hein? Então, de agora em diante, seu nome será Kabuto. Eu sou Sazori da Areia Vermelha. A partir deste momento, você é meu discípulo, meu assistente. Juntos, exploraremos os segredos do corpo humano e o caminho para a vida eterna. Kabuto olhou para Sazori, que não parecia muito mais velho que ele. Mesmo sem entender metade do que foi dito, algo dentro dele ainda o impulsionava a seguir aquele homem. Tudo bem. Ehahaha. Vamos começar pelo seu braço. Você logo vai perceber o quão útil um braço de fantoche pode ser. Sazori estendeu a mão direita. Uma lâmina de aço encaixou-se no lugar e, com um movimento rápido do pulso, cortou com precisão. Kabuto sentiu uma onda de dor insuportável. Então tudo ficou escuro quando ele desmaiou. Quando recobrou a consciência, estava em uma caverna. O ar estava denso com um aroma estranho, e a luz tênue conferia a tudo um brilho sinistro. Tudo parecia estranhamente novo. A dor em seu braço direito havia desaparecido. Embora não sentisse mais dor, ele se obrigou a levantar e cambaleou para o interior da caverna. Sazori estava lá, mexendo em um braço que parecia quase indistinguível de um braço real. Acordado? Perfeito. Este braço de fantoche está pronto. Foi feito a partir de um braço humano de verdade. Além das modificações internas que a transformam em uma marionete, ela se parece exatamente com um membro real. Esta é a minha arte, marionete humana. Hehehe. Quanto a quem pertencia este braço? Hahaha. Sazori caiu na gargalhada, mas jamais revelou o nome do dono original do braço. Em vez disso, com um estalar de dedos, um fio de marionete envolveu Kabuto e o arrastou para a frente. Sem demora, Sazori iniciou a instalação. Para conectar um membro de fantoche a um corpo vivo, seus mecanismos internos precisavam ser fundidos aos vasos sanguíneos do hospedeiro. A dor era excruciante, muito além do que Kabuto podia suportar. Ele desmaiou novamente. Ao acordar novamente, seu braço direito latejava de dor, mas ele já conseguia se mover. Não force muito no início. O braço do fantoche ainda precisa de tempo para sincronizar com o seu corpo. Este é o material que você precisa estudar. Quando você o dominar, eu lhe ensinarei mais. Se Kazuyama estivesse lá, ele teria balançado a cabeça e dito: claro, só pessoas obcecadas pela imortalidade ensinariam assim. Mas Kabuto não era Kazuyama. Quando viu os livros e pergaminhos dispostos à sua frente, seus olhos brilharam de curiosidade e entusiasmo, algo que Kazuyama jamais demonstrara. Sazori, por sua vez, ficou satisfeito com o que viu. Parece que te salvar foi a escolha certa. Vamos ver se você consegue me surpreender. Caso contrário, a morte é tudo que lhe resta. Afinal, você é apenas uma criança, nem sequer digno de se tornar um fantoche humano. Na Terra dos Rios, as engrenagens do destino começaram a girar mais uma vez. Mas os caminhos que se abrem para esses dois indivíduos não poderiam ser mais diferentes. Quem sabe que tipo de futuro os aguarda? Um mês depois, a reconstrução de Konoha estava finalmente concluída. Kazuyama caminhava orgulhosamente, carregando seu filho Michito Gecko em um braço e envolvendo Pakura com o outro. Atrás deles, Ayachi e Yamato seguiam com dificuldade, ambos com aparência completamente exausta. Claramente, eles haviam se matado de trabalhar nas últimas semanas. Kazuyama, no entanto, ficou completamente satisfeito. Nada mal. Este lugar é muito mais luxuoso do que nossa antiga casa. Yamato, seu Kekkei Genkai de liberação de madeira é realmente o melhor que existe. A qualidade da construção, os padrões, e aqueles jardins de pedra e romanzeiras que comprei, perfeição. Declaro este o novo endereço de Gecko. Com a expansão do pátio concluída, a Yamato se mudou oficialmente. Kazuyama já havia se candidatado há muito tempo, afinal, Yamato fora treinado por seu próprio sensei. De jeito nenhum ele deixaria outra pessoa aceitá-lo. Danzou queria a guarda? Só podia sonhar. Que ele resolva primeiro a maldição que o aflige. A partir desse momento, Konoha finalmente entrou em uma verdadeira era de paz. Kazuyama finalmente pôde respirar aliviado. Entre dar aulas na academia e treinar recrutas da Anbu, sua agenda já estava lotada. Kazuyama, este quintal ficou ótimo. E obrigado por deixar Yamato e Ayachi ajudarem. Ebizami e Ebizu chegaram, entrando na nova casa dos Gecko. Ebizami olhou para Kazuyama, agora adulto, incrédula. Era difícil acreditar que aquele homem confiante e capaz fora, outrora, o pirralho travesso que roubava galinhas e aprontava confusões. Hahaha, tia Ebizami. Sua casa é bem ao lado. Gostou do novo quintal? A partir de agora, vamos voltar aos bons e velhos tempos, uma grande refeição comunitária. Ebizami revirou os olhos. Seu pirralho, como se eu não soubesse o que você está aprontando. Você só quer que eu ajude a Pakura com a criança, não é? Tudo bem, eu faço isso, mas você também precisa me ajudar com alguma coisa. Sem problema. Você está falando do Ebizu, certo? Deixe comigo, eu vou garantir que ele se torne alguém incrível. Capítulo 511.
Com a vila reconstruída, tudo voltou ao normal. Kazuyama Gecko claramente estava aproveitando a vida, seus dias eram passados ensinando alunos ou treinando Anbu, atormentando tanto pirralhos quanto elites. Ele realmente havia se tornado o professor diabólico de Konoha. Infelizmente, uma vida tranquila é sempre interrompida por acontecimentos inesperados. Kazuyama olhou para as informações que tinha na mão, depois para os membros veteranos do conselho ao seu redor e para Namikaze Minato. Naturalmente, Danzou Shimura não estava presente. Kazuyama acabará de receber a notícia de que uma estante de livros havia caído sobre ele. Não havia recompensa pela notícia, mas ela o fez rir por metade do dia. O ninja guardião da Terra do Fogo? Sarutobi velho, seu filho também se juntou a eles? Eu já o derrotei uma vez, e mesmo assim ele ainda formou sua própria unidade? Eu realmente não consigo entender o que se passa na cabeça desse daimyo. Minato não disse nada e, em vez disso, entregou-lhe outro dossiê. As habilidades de inteligência de Kazuyama eram amplamente reconhecidas. Kazuyama, Desde quando eu sei disso? Investigando a causa da morte do daimyo anterior? Quem designou esta missão? A morte do antigo daimyo já era bastante suspeita, mas também era preciso considerar a identidade do mercenário. Kazuyama não precisou pensar duas vezes, só podia ser aquele desgraçado do Nagato. A técnica que podia arremessar todo mundo para longe? Era o Uchiha Tensei, não era? Kazuyama, aquele que assassinou o daimyo e o usuário do Rinnegan com quem você lutou durante o ataque a Konoha, usou a mesma técnica. Então, é muito provável que ele seja aquele mercenário. Se isso for verdade, podemos concluir que o assassinato está intimamente ligado a Madara Uchiha. Ainda não sei o que ele ganha com isso, mas a missão foi encomendada pelo velho Yanajimura, o ministro sênior do antigo domínio do daimyo. Gostaria de ouvir sua opinião. Opinião? Que opinião? O que um mero jounin como ele poderia ter a dizer? Acho que você não deveria estar me perguntando isso. Você deveria perguntar ao conselheiro Sarutobi. Ele não mandou o próprio filho para se infiltrar? As informações não deveriam estar chegando a cada minuto? O sorriso presunçoso de Kazuyama fez o velho ferver de raiva. Seu pirralho. Você sabe exatamente o que aconteceu com o Azuma? Está tentando me provocar de propósito? Aquele idiota do Azuma. Tique. Kazuyama caiu na gargalhada. Ao se lembrar de quando Hiruzen Sarutobi lhe impunha missão após missão todos os dias, pensou. Será que isso é vingança? De jeito nenhum. Isso não era nem o começo. De repente, ele tirou um cachimbo do bolso e começou a brincar com ele, o que fez Hiruzen perder a cabeça. Seu pequeno desgraçado. Esse cachimbo é meu. Devolva. Se Minato e Omura Mitokado não o tivessem impedido, Hiruzen teria atacado sua garganta. Seus dedos já estavam tão cerrados que quase romperam a pele. Ema estava pronto para atacar. E agora é meu. Quer de volta? Pode sonhar. Estou fazendo isso para o seu próprio bem. Você não pode simplesmente fumar? Precisa mesmo usar cachimbo? Experimente isto. Comprei da propriedade do daimyo, é muito bom. Guardando o cachimbo no bolso, Kazuyama jogou para ele um maço de cigarros, acendeu um para si e soprou a fumaça no ar, fazendo a barba de Hiruzen estremecer de fúria. Muito bem, Kazuyama, chega. Eu planejava enviar você nessa missão, mas acho que devemos dar uma chance à geração mais jovem. Quem você acha que deveria ir? Ah, é? Então ele não foi convocado para assumir a missão pessoalmente, mas sim para ajudar a selecionar a equipe? Como eu saberia? Mas se for a propriedade do daimyo, meus chamados discípulos inúteis seriam a melhor escolha. Kakashi, Rin, Obito e Shizui. Os quatro já estiveram lá antes, mandei-nos. A habilidade de Kakashi fala por si só. Rin é especialista médica no hospital, e Obito e Shizui são ambos excepcionais. Minato assentiu com a cabeça. Aqueles quatro já estavam na sua lista. Não havia muitos jovens talentos fortes o suficiente para agir de forma independente. Você pode ser inútil, mas seus discípulos não são ruins. Acho que isso conta como mérito. Hiruzen fumava irritado, encarando Kazuyama com aberta hostilidade. Mesmo assim, ele teve que reconhecer os resultados. Por favor, como se eu precisasse que você me dissesse. Mais alguma coisa? Se não, estou indo embora. Tenho muita coisa para fazer. Minato massageou as têmporas. A vila tinha acabado de ser reconstruída, mas os problemas acumulados eram intermináveis. A propriedade do daimyo era importante, mas outras questões prementes eram igualmente urgentes. O maior problema era a movimentação de outras aldeias. Kazuyama, preciso da sua ajuda. Ao ouvir isso, o estômago de Kazuyama se contraiu. Sempre que alguém começava assim, era sinal de que haveria problemas. Ei, eu sou apenas um jounin de baixa patente. Não posso enfrentar nada muito grande. Não recuse tão facilmente. Quero que você assuma o controle da rede de inteligência da aldeia. Depois da guerra, ela está em ruínas. Isso era verdade. Durante a guerra, informações eram compradas com sangue, e agora o sistema mal funcionava. Era preciso reconstruí-la rapidamente, ou a aldeia correria sério perigo. Tivemos até que comprar informações no mercado negro diversas vezes. Isso não pode continuar. Estou farto desses aproveitadores. Um lampejo de raiva cruzou o rosto de Omura. Ele sempre supervisionara a inteligência, mas com tantos agentes perdidos, fora forçado a recorrer à compra de informações. O Tatani Koharu suspirou. Kazuyama Gecko, você é o mais indicado para o trabalho de inteligência. Após discussão, decidimos nomeá-lo chefe da rede. Nós forneceremos todos os fundos e pessoal de que vocês precisarem. Nossa única exigência é que vocês restaurem a rede de inteligência de Konoha o mais rápido possível. Você consegue fazer isso? Kazuyama chegou a franzir a testa, uma cena rara. Financiamento e pessoal, ambos oferecidos? Isso era inédito. Quão ruim a rede havia se tornado? De quanto dinheiro estamos falando? O suficiente para a aldeia. E eu posso escolher qualquer pessoa? Sim, mas não brinque com isso. Se a sua escolha não for adequada para o cargo, nós a rejeitaremos. O sorriso de Kazuyama reapareceu, astuto e malicioso. Todos, até mesmo Minato, sentiram um leve desconforto. Seja lá o que ele estivesse tramando, não podia ser nada bom. Eu aceito a missão. Só a rede de inteligência? Partirei amanhã. Minato, consiga-me 10 milhões de ryu para começar. Se não for suficiente, voltarei para pedir mais. Capítulo 512. Ao ver Kazuyama Gecko se afastar sorrindo, com 10 milhões de ryu dos cofres da vila em mãos, Minato sentiu uma pontada no peito. Uma missão de nível S geralmente pagava pouco mais de 1 milhão, mas Kazuyama tinha acabado de sair com o equivalente a 10 deles.
Como Minato poderia não sentir a dor? Ele nunca havia se preocupado com dinheiro antes, mas se tornar Hokage abriu seus olhos para o quão enormes eram as despesas da vila. Percebendo seu desconforto, os 3 conselheiros mais velhos trocaram sorrisos discretos. Todos eles já haviam estado na posição de Minato, desembolsar uma quantia tão grande era como arrancar um pedaço da própria carne. Está tudo bem, Minato, é só dinheiro. O plano de negócios que aquele pirralho elaborou já começou a dar resultados. Principalmente a rede de churrascarias do clã Kimichi, agora há uma filial em quase todas as principais cidades da Terra do Fogo. Os relatórios financeiros que Torifu enviou foram impressionantes. E você sabe o quão vital é a inteligência. 10 milhões são 10 milhões. Simplesmente deixe para lá. Hiruzen Sarutobi acendeu outro cigarro. Ele também achava que 10 milhões era muito dinheiro, mas considerando a renda estável recente da vila e a importância da rede de inteligência, era algo que ele podia aceitar. Então Minato falou novamente, e isso deixou Hiruzen paralisado. Não estou preocupado com os 10 milhões. Só acho que Kazuyama pode não parar por aí. Isto pode ser apenas o começo. Hiruzen ficou boquiaberto. Após alguns instantes de silêncio, ele percebeu que Minato tinha toda a razão. Se aquele homem fosse Kazuyama, poderia muito bem ser exatamente assim. Hiruzen, por que diabos eu fui concordar em deixar aquele pirralho lidar com isso? Minato, a quem você está perguntando? Kazuyama, hehehe, relaxa. Eu não vou te deixar sem nada. Eu tenho uma consciência, só que pequena. Enquanto os outros se preocupavam em silêncio, Kazuyama estava de ótimo humor. Primeiro, ele passou na academia ninja para se reportar a Pakura, e depois desapareceu da vila num instante com a técnica do deus voador do trovão. Se ele pretendia construir uma rede de inteligência, esta precisava abranger movimentos fora da aldeia, o que significava que os discípulos competentes que ele havia recrutado anteriormente finalmente poderiam colocar suas habilidades em prática. Em Takigakuri, desde que Aiko assumiu a liderança, a vila prosperava, em parte graças às suas conexões com Orochimaru, e Aiko e Konan receberam Kazuyama calorosamente quando ele chegou. Aquele carinho desapareceu no instante em que ele contou a eles sobre Nagato. Então Nagato foi completamente influenciado por aquele Madara Uchiha? Ele atacou o Daimyo da Terra do Fogo e até você, Kazuyama. Maldito Madara Uchiha. O temperamento de Aiko explodiu instantaneamente. Nagato era seu irmão. Agora que seu irmão havia sido manipulado, ele se sentia prestes a explodir. A expressão de Konan escureceu. Ela antes fora cautelosa, até mesmo desconfiada de Kazuyama, mas depois de tudo que o vira fazer por eles, sua confiança aumentara 100 vezes. Mas Nagato, está tudo bem. Não se preocupe com ele. Estou lhe dizendo isso para que você não se preocupe com a segurança dele. Mesmo que ele tenha sido enganado por Uchiha Madara, ainda há uma chance de trazê-lo de volta. Só pode levar tempo. Desta vez, vim porque tenho um novo plano. Nesse instante, Aiko e Konan se endireitaram. Embora agora tivessem controle total de Takigakuri, eles jamais haviam abandonado seu objetivo original, libertar a Megakuri. Será que é isto? Não, a Megakuri ainda está isolada. Nossa missão atual é expandir nossa rede de inteligência por todo o mundo ninja. Esta é uma tarefa que me foi designada pelo nosso Hokage. Já que é uma missão, seria um desperdício não aproveitá-la ao máximo. E Aiko, Konan, a política de Takigakuri de se manter fora das guerras dá aos seus ninjas uma vantagem única. Ninguém atacará ninjas de Takigakuri. Isso significa que coletar informações de todo mundo ninja será fácil para você. Foi exatamente por isso que Kazuyama veio para cá. Takigakuri nunca tomou partido nos conflitos entre as 5 grandes nações, tornando-se o local perfeito para o trabalho de inteligência. Exatamente. Eu fui à Terra da Grama antes para comprar suprimentos, e até os Kuzanin foram amigáveis comigo. Duvido que eles jamais tenham imaginado que Takigakuri um dia negociaria informações. Os olhos de Aiko brilharam de motivação. Inteligência era a força vital de qualquer nação ou vila ninja. Se eles pudessem controlar o fluxo de informações pelo mundo inteiro, sua posição seria imensamente mais forte. E quando chegasse a hora de partir para Megakuri, seria muito mais fácil. Isso mesmo, Takigakuri se tornará o centro de inteligência de todo o mundo ninja. Quando esse momento chegar, e Aiko, essa primeira missão de inteligência deve ser dada a Yujito e Terumi. Ambos precisam da experiência. Você só precisa supervisioná-los. Quero que eles se tornem ninjas capazes de se sustentar sozinhos. Ele não se deu ao trabalho de recrutá-las apenas para mantê-las como rostinhos bonitos. Takigakuri serviria como estação base. Uma vez que se tornasse verdadeiramente um centro de informações, Kazuyama poderia administrar tudo nos bastidores. Certo, sem problema. Quando começamos? Agora, Kazuyama assentiu com a cabeça, tirando os 8 milhões de ryu que havia trazido de Minato mais cedo e colocando sobre a mesa. Por que 8 milhões? Porque ele havia embolsado os outros 2 milhões. Ele iria para Komogakuri em breve e não ia viajar sem dinheiro. Quanto ao motivo de Komogakuri ser o local, havia ali uma técnica de que ele precisava desesperadamente. Você pode começar imediatamente. Atribua as missões sob o pretexto de ter aceitado uma comissão. Mantenha tudo em segredo por enquanto. Na primeira etapa, mantenha-se ao norte. Não toque em Kirigakuri ou Sunagakuri ainda. Conecte a rede de inteligência nas terras da grama, dos campos de arroz, da água quente, da terra e do relâmpago. Se você ficar sem dinheiro, me avise, eu consigo mais com o Hokage em casa. Quanto a mim, estou indo para Komogakuri. E Aiko assentiu com a cabeça. Sua confiança em Kazuyama era absoluta agora. Mas então ele se lembrou de outra coisa. Kazuyama tem mais uma coisa. É sobre a besta com cauda de Takigakuri. Recentemente, houve algumas mudanças no local do selamento. O chakra dos 7 caudas parece ter desaparecido. Devemos nos preocupar? O quê? Ficar de olho na besta com cauda? E Aiko estava pedindo para ele se monitorar? Ainda assim, suas palavras fizeram Kazuyama ficar alerta. Ele imediatamente chamou Shoumei. Shoumei, a casca que você descartou perdeu sua potência? Shoumei, pensei que você tivesse esquecido. Capítulo 513. Pense bem, quanto tempo faz desde a última vez que você veio a Takigakuri? Essa é apenas uma das minhas conchas antigas. Quanto tempo você acha que ela manterá sua eficácia? E agora você tem a audácia de me perguntar isso?
Faça um exame de consciência, não dói? Shoumei começou a reclamar com Kazuyama Gecko, mas ele permaneceu completamente impassível. Há muito tempo ele havia se tornado imune a esse tipo de reclamação, afinal, as pessoas reclamavam dele quase todos os dias. Como a casca descartada de Shoumei já havia perdido sua eficácia, Kazuyama decidiu que era melhor encontrar outra maneira de esconder as coisas. Com esse pensamento, ele se ofereceu como voluntário imediatamente. Tudo bem, vou dar uma olhada. Minha técnica de selamento combina o que aprendi com Jiraiya e com meu sensei Orochimaru. Vou aprimorá-la. O Sete Caudas está selada há tantos anos, vamos reforçá-la e mantê-la em segredo por mais 10, se pudermos. Ao ver a expressão confiante de Kazuyama, Yaiko sentiu como se os céus tivessem lhe enviado um salvador. Ele quisera verificar como estava o Sete Caudas mais de uma vez, mas, lembrando-se das instruções de Kazuyama e das reações dos ninjas da vila, se obrigou a se conter. Afinal, era uma besta com cauda. Seus objetivos ainda não haviam sido alcançados, a movimentos imprudentes poderiam levar ao desastre. De volta à caverna onde a besta de 7 caudas foi selada, tudo era familiar, o selo, a atmosfera. Shoumei, sente falta da sua antiga casa? Chega, Kazuyama. O que há para sentir falta neste lugar? Hahaha, nunca se sabe, você morou aqui por muito tempo. Após provocar Shoumei, Kazuyama começou a preparar o selo. Antes de começar, ele pediu a Shoumei que injetasse chakra na carapaça do inseto novamente, fazendo com que o chakra original do 7 caudas se inflamasse violentamente. Os espectadores ao redor imediatamente sentiram aquela aura familiar e aterradora e ficaram inquietos. Esse era exatamente o efeito que Kazuyama queria, nada causava uma impressão mais forte do que a presença de uma besta com cauda. Para impedir qualquer vazamento de chakra e bloquear a sondagem externa, ele primeiro colocou um selo dos 4 símbolos. Não se tratava da versão avançada usada pelo futuro Hokage, mas sim do selo dos 4 símbolos padrão, uma das bases para o desenvolvimento do selo dos 8 trigramas de Minato, e a mesma fórmula básica de selamento que Kazuyama usará para prender Shoumei a si. Isso permitia um controle rigoroso do fluxo dos chakras. Um selo não foi suficiente, então Kazuyama aplicou camadas adicionais de fórmulas de selagem ao redor da entrada da caverna, técnicas que ele havia aprendido com Orochimaru para fins de proteção. Por fim, ele pendurou tantas etiquetas de lacre na entrada que ela ficou parecida com um santuário coberto de talismãs. Kazuyama admirou seu trabalho com satisfação. Kazuyama, graças a você, o problema das bestas com cauda está resolvido, disse Yaiko, observando a entrada coberta de talismãs. Ele não reconheceu nenhuma das técnicas de selagem, mas elas pareciam incrivelmente formidáveis. Se você quiser aprender técnicas de selagem, posso te ensinar, disse Kazuyama. Você pode ser um pouco velho, mas nunca é tarde demais. Acredito que você ainda pode se tornar um mestre na arte da culinária. Hahaha. Satisfeito com os elogios, Kazuyama deu um tapinha no ombro de Yaiko e fez o que soou como um discurso de recrutamento para aceitá-lo como discípulo. Yaiko ficou sem palavras. Ele estava apenas tentando manter uma conversa educada, mas Kazuyama aproveitou a deixa e saiu correndo. Kazuyama permaneceu em Takigakuri por alguns dias a mais do que o planejado. Sua intenção era ir rapidamente para Komogakuri, mas Terumi e Ujito ainda estavam em missões. Para evitar complicações futuras, ele decidiu esperar. Os dois podiam até ser talentosos, mas sem alguns lembretes, certamente causariam problemas. Um era excessivamente orgulhoso, o outro um romântico incurável. Hoje em dia, qualquer pessoa com poder tinha seus defeitos. Pessoas perfeitas como o próprio Kazuyama estavam se tornando cada vez mais raras. Verdadeiramente trágico. Quando os dois finalmente retornaram e viram seu sensei, suas reações não poderiam ter sido mais diferentes. E Ujito estava transbordando de espírito de luta, ansioso para desafiá-lo, enquanto os olhos de Terumi brilhavam enquanto ela o perseguia perguntando sobre Kakashi. Kazuyama sentiu imediatamente uma dor de cabeça se aproximando. Chega, vocês dois. Ele rosnou. Movam-se e cuidem do que eu designei, um para a terra da grama, o outro para a terra da água quente. Você tem um mês. Não me importa se usar os punhos ou qualquer outro método, eu só quero resultados. Se você se sair bem, Ujito, eu lutarei com você. Terumi, chamarei Kakashi para te ajudar. Se você não fizer isso, você sabe as consequências. Seu sorriso sinistro fez com que ambos estremecessem involuntariamente. Afinal, seu sensei estava longe de ser um santo. Ujito, você vai treinar na Ilha da Tartaruga. Terumi, vou te entregar para o Orochimaru treinar. Ilha da Tartaruga. Orochimaru. Só de pensar nesses nomes já davam pesadelos. Ambos assentiram freneticamente, tomados pelo medo. Yaiko só conseguia encarar. Mesmo sendo o líder de Takigakuri, ele mal conseguia controlar aqueles dois, só Konan conseguia fazê-los obedecer. Kazuyama, que cara é essa? Como está indo seu treinamento de liberação de água? Talvez eu te mande para o Orochimaru também. Com a ajuda dele, sua força vai aumentar muito. Isso deixou Yaiko atônito. Ele conhecia o tipo de Orochimaru. Desde o primeiro encontro, aquele comportamento misterioso gritava perigoso. E agora? Após dar uma lição nos 3, Kazuyama se sentiu revigorado. Logo seria a vez de Takigakuri brilhar e dele seguir rumo a Komogakuri. Quando Ujito ouviu que ele iria lá novamente, seus olhos se estreitaram em suspeita. Seu sensei não era do tipo que agia sem obter algo em troca. Se ele estava indo para Komogakuri, era porque havia algo que ele queria. Mas isso já não importava. Ujito havia perdido todo o apego ao seu antigo lar, a liberdade e a busca pela força eram seus objetivos agora. Além de Kazuyama, ela tinha uma nova parceira, Terumi. Ela teve que admitir, a força de Terumi era além das expectativas, alternando entre 2 Kekkei Genkai com facilidade. Sem acessar o chakra de sua besta com cauda, Ujito não tinha uma resposta concreta para ela. A presença de Terumi era um lembrete de que sempre havia alguém mais forte, sempre um céu mais alto acima. Quanto à própria Terumi, bem, ela não passava de uma romântica incurável. Capítulo 514. Alguns dias depois, Kazuyama Gecko pisou novamente na Terra do Relâmpago, sentindo uma onda de nostalgia. Shoumei, você se lembra da primeira vez que viemos aqui? Claro, você deixou aquele brutamontes de Komogakuri afundado em dívidas. Estou curioso, ele já pagou tudo? Kazuyama não conseguiu conter o riso. Naquela época, para se vingar de A, ele havia tomado uma fortuna emprestada em nome do Raikage. Esse foi um dos motivos pelos quais Komogakuri foi a primeira a se retirar da terceira grande guerra ninja. Eles não apenas perderam seu Raikage na luta, saíram dela devendo centenas de milhões de ryu, praticamente falidos. Mas não é só isso. Você roubou o Jinchuriki deles e também tomou a Ilha da Tartaruga. Tis.
Quase sinto pena de Komogakure. Shoumei mastigava um inseto enquanto falava. Em todos os seus anos, ele nunca tinha visto uma aldeia em pior estado. Sem poder de luta, sem dinheiro. Trágico. Aquele desgraçado que quebrou meu dedo naquela época. Ele se safou fácil. Desta vez, porém, Komogakure vai sangrar um pouco. Bem feito para eles por acumularem bons ninjutsus. O objetivo de Kazuyama ao vir para cá era simples, não singular. A técnica de transferência celestial. O ninjutsu de teletransporte de longa distância. Podia enviar objetos e, em teoria, pessoas por grandes distâncias. Mas como funcionava lançando o alvo a uma velocidade extrema, o atrito e a sobrecarga eram suficientes para dilacerar um corpo humano. O que significava que era seguro apenas para transportar objetos. E era exatamente isso que Kazuyama queria. Para uma rede de inteligência, a velocidade era tudo, e a técnica de transferência celestial era perfeita. Ele também teve outra ideia. Se não fosse possível enviar informações todos os dias, qual seria o sentido de chamá-la de transferência celestial? Ele treinaria um grupo de ninjas para se especializarem nisso. Com eles, ele poderia garantir que as informações chegassem instantaneamente a qualquer lugar do mundo ninja. Então você vai simplesmente espremer Komogakure até a última gota, é? Komogakure realmente te irritou. Como seu parceiro, Shoumei conseguia ler seus pensamentos. Assim que percebeu o que Kazuyama estava planejando, não pôde evitar realizar um funeral silencioso em seu coração para a vila. Não exagere. Não estou estragando tudo. Se eles não aproveitarem uma técnica tão boa, será um desperdício. Eles não estão usando, então por que eu não deveria? Komogakure foi construída na encosta de uma montanha, com suas casas agarradas aos penhascos. Kazuyama ativou a fuga transparente e caminhou casualmente em direção à vila. Ele não estava ali para perder tempo. Uma vez lá dentro, vasculharia tudo. Primeiro, a técnica de transferência celestial. Se encontrasse mais alguma coisa, pegaria também. Já que ele estava ali, sair de mãos vazias não era uma opção. Ele já tinha tudo planejado em sua mente. Primeiro, a técnica de transferência celestial. Segundo, outros tipos de Kinjutsu. Terceiro, as ferramentas dos 6 caminhos. Por último, dinheiro e objetos de valor. Ele permaneceu invisível até o anoitecer. Afinal, a noite era o melhor horário para trabalhar. Com a chegada da noite, era a hora de ele partir. Técnica de múltiplos clones das sombras. Para buscas, quanto mais mãos, melhor. 50 clones, além de seu corpo original, todos usando a fuga transparente, se espalharam por Komogakure para vasculhar cada canto. O próprio Kazuyama dirigiu-se ao escritório do Raikage. O lugar mais perigoso costumava ser o mais recompensador, então ele cuidaria disso pessoalmente. Shoumei, fique de olho nas coisas. Fique de olho? É plena madrugada, entre logo sem fazer barulho. Shoumei, você está ficando preguiçoso comigo? Confio em você. Quantas marcas de teletransporte você deixou do lado de fora de Komogakure mesmo? Kazuyama deu uma risadinha. Era verdade, ele havia deixado marcadores em todas as direções ao redor da vila, caso precisasse escapar rapidamente. Ao se aproximar do edifício do Raikage, ele viu várias figuras fazendo guarda. Conforme se aproximava, suas vozes chegavam até ele. Observando com atenção, ele percebeu que havia mais do que imaginava. 2 equipes completas, 6 ninjas no total. O Lord Raikage é tão dedicado, ainda mais do que o terceiro. Certo, mas como ele acabou com tanta dívida? Ele ainda não a quitou? Não faço ideia. Acho que alguém armou uma cilada para ele. Muita gente diz que foi na mansão do Daimyo. De jeito nenhum. A mansão do Daimyo tem uma ótima relação conosco. Kazuyama parou abruptamente. Hoje em dia, o que era mais divertido do que fofoca? Encostado confortavelmente na parede, ele escutou. Centenas de milhões em dívidas. Lord Raikage sai em missões durante o dia e trabalha no escritório à noite. Lord Dodai queria usar os fundos da vila, mas Raikage recusou. Um líder tão bom. É verdade, mas mesmo que ele usasse o dinheiro da aldeia, não seria suficiente. Não se esqueçam, quando a Ilha da Tartaruga e o Duas Caudas desapareceram, enviamos metade da aldeia para fora. Some-se a isso as despesas da guerra, e nossas economias acabaram. Se o Daimyo não tivesse intervido, não teríamos nem o suficiente para viver. Kazuyama quase deu uma gargalhada. Será que a situação deles está mesmo tão ruim assim? É verdade, Komogakure perdeu a guerra, a Ilha da Tartaruga e o Duas Caudas, e seu Raikage ficou atolado em dívidas, mas mesmo assim, Konoha havia sido atacada por 4 vilas ao mesmo tempo e estava muito bem, sem problemas. São aquelas 2 aldeias escondidas aqui perto que estão causando problemas. Eu entendo Yugakure, eles estão sem dinheiro, então aceitam qualquer trabalho que apareça. Mas Itakigakure? Ouvi dizer que as fronteiras do país do relâmpago estão infestadas de ninjas em missões. Eles estão roubando descaradamente o dinheiro do nosso país. Bem então, aquele garoto, Yaiko, estava fazendo um bom trabalho, instalando as operações de Takigakure bem no coração da terra do relâmpago. Nada mal mesmo. Kazuyama aprovou sem reservas. Se esse fosse o caso, o estado deplorável de Komogakure faria todo sentido. O número de missões que eles tinham já era pequeno, e agora outra vila estava levando uma parte delas. Mas na verdade, a quem poderiam culpar? Eles começaram a guerra e foram os primeiros a recuar em derrota total. Que feio, perderam a confiança do povo. Capítulo 515. O interior do edifício do Raikage era austero e simples, exatamente o que se esperaria do temperamento severo do Raikage. Olhem só para este lugar. Agora comparem com o prédio do escritório do Okage, não tem comparação. Definitivamente passa aquela vibe de durão. Shoumei não compartilhava da admiração de Kazuyama Gecko. Em sua mente, nenhum lugar se comparava ao conforto de seu lar atual. Kazuyama talvez não fosse o mais forte em combate, mas quando se tratava de esconder ou encontrar coisas, ele era de primeira classe. Antigamente, apenas com sua técnica de fuga transparente, ele conseguiu dar uma espiada no pergaminho dos selos e até esvaziou o cofre do tesouro no castelo de Ibuze. Agora ele compreendia plenamente o significado da entrada de um tigre na montanha. Seu sexto sentido estava em alerta máximo enquanto ele rondava o prédio do Raikage. Meia hora depois, ele estava perplexo. Onde estava tudo? Onde estava o Kinjutsu? Por que esse prédio enorme não tinha sequer um depósito? Idiota! Você acha que é como Konoha ou Amegakure, onde eles mantêm tudo ao alcance das mãos? Talvez ele guarde em algum outro lugar completamente diferente.
Kazuyama ignorou a provocação de Shoumei. Ele estava ocupado pensando em onde aquele Raikage idiota esconderia suas técnicas proibidas. Ele havia procurado em todos os lugares, exceto no escritório do Raikage. Certamente, ele não os guardaria lá, certo? Não parecia provável. Conhecendo a personalidade do quarto, se tivesse que escolher entre usar a porta e quebrar a janela, ele quebraria a janela sem pensar duas vezes. E num prédio no alto de uma montanha com aqueles ventos? Ele não tinha medo de que seus pertences voassem? Esqueça, quem não arrisca não petisca. Shoumei, prepare o pó de escamas. Se o quarto Hokage estiver lá dentro, nervoso e agitado, vou fazê-lo dormir por dias. Nada de matar. Ele ainda é útil em uma luta. Bruto ou não, ele é forte. Kazuyama cerrou os dentes ao pensar no quarto Hokage. 2 dedos quebrados, uma dor como aquela era inesquecível. Assim que o homem e a besta estavam prontos, Kazuyama dirigiu-se à porta do escritório. Arrombar a fechadura? Nem pensar. Ele era um ninja, jamais usaria um método tão óbvio. Uma técnica de transformação foi tudo o que foi preciso. Reduzindo-se ao tamanho de um minúsculo inseto, ele deslizou pela fresta da porta, e lá estava ele. Um homem enorme, do tamanho de uma montanha, estava estirado no chão, roncando alto. Ora, ora. O termo bruto descrevia perfeitamente. Quem é que dorme no chão desse jeito? E sem cobertor, ele não estava preocupado em pegar um resfriado? A enorme bolha de ranho que saía do seu nariz dizia ao contrário. Shoumei, pó de escama. Vamos dar a ele o pacote de luxo de 10 dias de sono. Kazuyama não hesitou. Sua regra era simples, sempre ser cauteloso. Com o alvo ali, não havia razão para não eliminar qualquer chance de resistência. Shoumei, já ansiosa para agir, lançou uma nuvem de pó brilhante sobre o Raikage. Isso o cobriu completamente. Os dois observaram enquanto o quarto mergulhava num sono ainda mais profundo, com direito à bolha de ranho e tudo. Só isso? Nenhuma reação? Kazuyama esperava mais atenção. Ele até havia preparado um plano B, o deus voador do trovão à disposição, planejando teletransportá-lo para fora de Komogakure completamente se necessário. Mas esse cara desmaiou, sem a menor ideia de que tinha acabado de ser atingido. Acho que Kazuyama está simplesmente exausto. Provavelmente por tentar pagar essas dívidas. Você ouviu o que aqueles guardas estavam dizendo. Komogakure não está bem. Kazuyama sentiu. Fazia sentido. Mesmo assim, a imagem do Raikage se matando de trabalhar em missões só para pagar as contas, dava vontade de rir. Tanto faz. Vamos começar a procurar. O escritório era grande. Além da mesa, uma seção inteira estava repleta de equipamentos de musculação. Na parede oposta havia uma enorme estante de livros. O sexto sentido de Kazuyama se aguçou. Era isso. Kazuyama, espere. Sim, estou vendo. Selo de barreira. Ele não precisava que Shoumei apontasse isso. A vibração de chakra ao redor da estante era óbvia. Manter o Kinjutsu no escritório do Raikage, atrás de uma barreira protetora, é uma prática padrão. Uma pena para eles. Kazuyama era especialista em destruir essas coisas. Na época em que costumava invadir o laboratório de Orochimaru para pegar suprimentos, o homem colocava todo tipo de selo e armadilha em seu caminho. No fim, tudo que isso fez foi treinar Kazuyama para ser um mestre em quebrá-los. Circulando pela estante, ele encontrou 5 talismãs, cada um pulsando com chakra. Parece uma barreira de 5 selos. Ao ativá-la, haverá uma reação de chakra. Não faço ideia de qual será o efeito. Se você não remover os 5 de uma vez, falha e a barreira é ativada. Não é ruim. Um pouco antiquado, porém. Kazuyama deu um sorriso irônico. As defesas de Orochimaru eram muito mais problemáticas. Liberação de cristal, unhas que rompem barreiras. 5 longas pontas de cristal se formaram em suas mãos, cada uma imbuída de chakra. Com controle preciso, ele as posicionou. Kazuyama, você tem certeza disso? Tem algo estranho. Aperte esses botões e tudo pode explodir. Os séculos de experiência de Shoumei lhe diziam que havia algo de errado com aquele selo. Kazuyama dispensou a situação com um gesto de mão. Relaxa. Já quebrei mais barreiras do que consigo contar. Essa é só uma barreira de 5 selos. Vou superá-la em segundos. Sem pensar 2 vezes, ele cravou os pregos. Rachadura. O som era agudo, agudo demais. Kazuyama congelou. Isso não soou bem. Shoumei suspirou. Eu te disse. Os talismãs se rasgaram sob as pontas de cristal, mas quase imediatamente arcos de relâmpago começaram a dançar pela estante. Capítulo 516. Tem algo errado. Eu rompi todos os 5 selos, então por que a barreira ainda se ativou? Arcos elétricos percorriam toda a estante, envolvendo Kazuyama Jeko em um brilho branco ofuscante. O calor era tão intenso que a madeira já estava ficando preta e carbonizada. Será que a barreira dos 5 selos não foi feita para ser destruída, apenas removida? Talvez sejam necessárias 5 pessoas para remover os talismãs ao mesmo tempo? Você não deveria estar quebrando-os? Mas se você os destruiu, talvez seja exatamente isso que desencadeou tudo. As palavras de Shoumei fizeram Kazuyama Jeko ficar boquiaberto, com os olhos arregalados em descrença. Que tipo de mundo era esse onde as barreiras não deveriam ser quebradas? Na cabeça dele, você sempre quebrava uma barreira. Isso era puro bom senso. Kazuyama, você é idiota? Isso serve para proteger um armário cheio de Kinjutsu. Se você tivesse que passar por todo um ritual de remoção cada vez que quisesse abri-lo, não seria um grande incômodo. Agora que ele pensou nisso, sim, isso seria problemático. Então ele simplesmente complicou as coisas. Os arcos se multiplicavam rapidamente, e uma sensação de dormência e formigamento o invadiu. Agora é tarde demais. Temos que salvar o que pudermos. Shoumei, envolva-me em chakra. Cristais revestiram as mãos de Kazuyama, reforçando-as com seu próprio chakra. Shoumei também adicionou seu chakra, inundando o corpo de Kazuyama com ele. Com tripla proteção em vigor, Kazuyama avançou e abriu a estante com um puxão, faíscas crepitando contra suas defesas. Arg, quem foi o idiota que projetou isso? Dói. Mesmo através do cristal, eu consigo sentir. Isso é simplesmente cruel. Os relâmpagos se espalharam como fogo em palha seca. Em poucos instantes, todo o armário ficou completamente escuro. Mais alguns segundos e todos os pergaminhos teriam virado cinzas. Ele não hesitou, a liberação de cristal surgiu, envolvendo cada pergaminho em uma proteção brilhante. Os arcos de luz explodiram em uma luz branca ofuscante antes de se extinguirem, deixando apenas um monte de madeira queimada onde antes estava a estante. Kazuyama cerrou os dentes contra a corrente elétrica residual que ainda o atravessava, mas quando olhou para os pergaminhos resgatados em suas mãos, sorriu. Sem se importar com a fuligem, ele sentou-se de pernas cruzadas no chão e começou a folheá-los. Não, que diabos? Por que tem um mapa aqui?
Raio negro? Esse estilo relâmpago não foi desenvolvido pelo terceiro? Legal, vou usar. Armadura de liberação de relâmpago? Eles consideram isso um Kinjutsu? Por favor, só a linhagem Raikage pode usá-la, e as exigências físicas são absurdas. Mesmo assim, eu aceito. Ah, aqui está a técnica de transferência celestial. Bingo! Seus olhos brilharam assim que viu o nome. O pergaminho foi direto para dentro de suas vestes. No fim, ele ficou com 3 pergaminhos de ninjutsu e 2 de kenjutsu. O resto ou não lhe servia para nada ou simplesmente não valia o esforço. Selamento de ferro? Inútil. Se ele precisasse de técnicas de selamento, bastava recorrer a Minato ou Kushina. Os métodos do clã Uzumaki eram muito superiores. Genjutsu? Esqueça, ele não entendia e não pretendia aprender. Nenhum estudo se compararia a um par de Sharingan, de qualquer forma. Ele não tinha planos de aprender Kenjutsu, o estilo fluxo de nuvem e o estilo relâmpago. Não era espadachim e não possuía o elemento relâmpago. Mas pensando em seu irmão mais novo, Ayate Gecko, aquele pirralho obcecado por espadas, ele as pegou mesmo assim. Sem afinidade com relâmpagos ou não, talvez o garoto ainda pudesse tirar alguma coisa delas. Com as picaretas em mãos, Kazuyama jogou o resto dos pergaminhos na pilha de cinzas onde o armário estivera. Um estalo de dedos enviou uma faísca de chakra para dentro deles, e eles pegaram fogo. Então ele olhou para o quarto Raikage, um sorriso malicioso curvando seus lábios. No instante seguinte, ele arrastou o grandalhão para cinzas. Os pergaminhos recém-queimados ainda estavam quentes, e as tênues marcas de queimadura que deixaram em sua pele tornavam a cena perfeitamente convincente. Tis, você é mesmo uma figura, murmurou Shoumei. Esse pobre coitado, mais uma vez incriminado por você. Quebrando o sigilo, destruindo todo o arquivo. Você realmente tem algo contra ele, não é? Até Shoumei começou a sentir pena do rapaz. Ainda endividado, e agora sem o estoque de pergaminhos da vila. Ele seria taxado de criminoso em sua própria casa. Kazuyama não se importava nem um pouco. Mas como o trabalho estava feito, decidiu deixar o Raikage viver. Tudo bem. Já que nem você consegue assistir, serei misericordioso. Contanto que ele não apareça no meu caminho de novo, não vou mais persegui-lo. No momento exato, o sistema emitiu um sinal sonoro. Jin. O anfitrião se infiltrou em Komogakure, roubou Kinjutsu, destruiu uma grande quantidade de documentos e incriminou o quarto Raikage. O sistema está extremamente satisfeito com suas ações. Recompensa especial, força mais 5, velocidade mais 5. Essa sim foi uma verdadeira conquista, Kinjutsu em mãos e ainda um bônus de brinde. Com a missão cumprida, Kazuyama libertou todos os seus clones. A enxurrada de lembranças que invadiram sua mente o fez paralisar. Que diabos foi isso? Alguns daqueles clones idiotas tinham ido à casa de banhos para procurar coisas? Aqueles vislumbres de pele macia, aquele bronzeado quente, cor de trigo. Caramba, as mulheres daqui eram algo de outro mundo. Mas qual clone fez isso? Foi vergonhoso, começou bem e terminou mal, totalmente fora do padrão dele. Ao sair do prédio do Raikage, ele nem pensou 2 vezes, foi direto para a casa de banhos. E ele teve que admitir, as mulheres de Komogakure eram realmente algo especial. Muita beleza, todas com figuras impecáveis. Provavelmente por viverem na encosta de uma montanha, seu controle físico e força eram de outro nível. No entanto, depois de conseguir o que queria e apreciar a vista, ele não se demorou. Fora da vila, outro pensamento lhe ocorreu. O Vale das Nuvens e dos Relâmpagos, onde Killer Bee treinava. O Jinchuriki do 8 Caudas seria uma ótima adição ao seu time. Mas então ele se lembrou. Killer Bee era irmão do quarto Hokage, parte da infame dupla AB. Não era exatamente algo recrutável. Aquele 8 Caudas é arrogante demais. Tirando 9 Caudas, ele chama todo mundo de irmãozinho. É melhor não abusar da sorte, disse Shoumei. E a tinta daquele cara é um saco. Você não vai querer acabar toda coberta dela. Pela amargura no tom de voz de Shoumei, não era difícil imaginar o tratamento não inseto que ele havia sofrido das outras bestas com cauda, exceto 2 caudas, é claro. Kazuyama decidiu abandonar a ideia e se teletransportou para longe com o deus voador do trovão. Por hora, Yaiko e os outros podiam cuidar do trabalho inicial de inteligência. Ele estava livre para escolher um novo alvo. O mundo ninja era vasto, mas ainda havia lugares onde ele não tinha estado, como a Terra do Ferro. Um país de samurais definitivamente vale a pena visitar. Capítulo 517. Assim como a Terra do Gelo, a Terra do Ferro ficava coberta de neve durante todo o ano. Kazuyama Gecko estava preparado. Envolto em um casaco grosso, ele nem sequer tremeu, por mais forte que fosse o vento e a neve soprando. Kazuyama, você nunca esteve aqui antes, certo? Este não é um país de ninjas, é uma terra de samurais. Samurai? Como aqueles que vimos na mansão do Daimyo. Para que servem? Não, aqueles eram apenas guardas comuns. Os samurais daqui podem usar chakra em batalha, assim como os ninjas, mas seu estilo de luta é puramente o de um guerreiro, como Sakuma Taki. O clã Ataki fora uma família samurai antes de se tornar ninja e seu estilo de esgrima ainda era o mesmo. Simples sim, mas nunca subestime um samurai. E a Terra do Ferro é famosa por sua ferraria. Suas lâminas e armaduras são todas feitas internamente. Na verdade, eu não me importaria de ter uma armadura completa, ficaria incrível. Kazuyama sempre teve uma queda por tudo que parecia legal. Era uma falha universal entre os homens, no fundo, eles permaneciam meninos para sempre. Uma vez dentro das fronteiras da Terra do Ferro, ele não se apressou para o centro. Primeiro encontrou vários pontos escondidos para marcar com a fórmula do deus voador do trovão, sua rotina habitual. Sempre garantir uma rota de fuga antes de avançar. Assim como a Terra do Gelo, a Terra do Ferro tinha apenas algumas cidades grandes. A neve constante tornava as pequenas aldeias impraticáveis. A cidade em que ele entrou ficava no centro do país e, segundo informações de inteligência, a fortaleza dos samurais estava logo ao norte. Em primeiro lugar, comida. Mas mesmo antes de encontrar um lugar para comer, ele percebeu que a cidade estava cercada por guardas armados. Samurais vestidos com armadura branca, rostos escondidos atrás de máscaras de gás, espadas gêmeas penduradas na cintura. Então esses são os samurais? Nada mal. Kazuyama, qual é o seu plano? Tentar envolvê-los no seu esquema? Kazuyama deu uma mordida em um espeto de tempurá, refletindo sobre o assunto. Infiltrar-se na Terra do Ferro talvez valesse a pena. Esses samurais acabariam envolvidos na próxima guerra de qualquer maneira. Mas lembrando-se da história entre a Megakure e a Terra do Ferro, ele concluiu que a persuasão seria mais inteligente. Antigamente, o velho Anzo da Salamandra conseguirá até mesmo ofender este país.
Se chegasse a hora de agir contra Megakuri, Takigakuri sozinha não seria suficiente. Eles não teriam justificativa real. Mas se a Terra do Ferro pudesse ser envolvida, isso mudaria tudo. O problema era como. Ele ponderou vários planos, mas nenhum parecia certo. Eram todos truques sujos. O que você está tramando? Você está planejando algo grande aqui, não é? Shoumei conseguia ler seus pensamentos instantaneamente através da ligação mental entre eles. Qual o problema nisso? Eu pego o que quero e jogo a culpa em Megakuri. Simples assim. Vamos lá. Todo mundo conhece a reputação de Megakuri. Atacar um país vizinho não é exatamente chocante. E Anzo, aquela velha cobra nunca perde sem levar algo em troca. Enquadrar os outros era uma tática da qual Kazuyama havia se afeiçoado. Era viciante. Mas o comentário seguinte de Shoumei o fez parar para pensar. E se uma briga começar mais tarde e você for descoberto? Aí você está perdido. Bom ponto. Vou pensar nisso. A Terra do Ferro não era como uma vila ninja. Se algo desse errado, as consequências poderiam ser graves. Muito bem, então vamos direto ao ponto. Na pior das hipóteses, usamos dinheiro. Se dinheiro resolver, não tem problema. Tomada a decisão, Kazuyama terminou sua refeição e seguiu para o norte. Em pouco tempo, o castelo samurai surgiu à nossa frente. Quem vai lá? Ah, fácil. Meu nome é Suin, sou de Takigakuri. Estou aqui para ver o general da Terra do Ferro. Kazuyama não tinha intenção de usar seu nome verdadeiro. Suin já havia sido um jonin de Takigakuri, até que Aiko o removeu discretamente por ser um encrenqueiro nato. Usar o nome dele agora para gerar um pequeno lucro parecia perfeitamente razoável. Suin, mal comecei a me rebelar e você já me eliminou, e agora está usando minha identidade? Não é humano. Kazuyama, o que você queria terminar a rebelião e ir atrás da água do herói também? Esquece. O ninja de Takigakuri? Que negócios você tem na Terra do Ferro? Veja o general. Quem você pensa que é? A hostilidade dos guardas do portão não era surpreendente. A Terra do Ferro mantinha-se afastada dos assuntos ninja, exceto durante a Segunda Grande Guerra Ninja, quando a Megakuri lançou um ataque repentino contra eles, infligindo-lhes pesadas baixas. Desde então, os samurais nutriam pouco apreço pelos ninjas. Ah, então ser bonzinho não vai funcionar? Então vamos lá. Ouvi dizer que a esgrima na Terra do Ferro é impressionante. Mostre-me. Kazuyama esboçou um leve sorriso. Com um gesto casual, o vento e a neve ao seu redor rodopiaram sob seu chakra, condensando-se em uma lâmina de água fluida em sua mão. Liberação de água, lâmina presa de água. Ao vê-lo sacar sua arma, os 6 samurais no portão desembainharam ambas as espadas. Veio a Terra do Ferro procurando encrenca? Leve-o. Ir. Os 6 se moveram como um só, as lâminas envoltas em chakra enquanto atacavam. A esgrima de Kazuyama era terrível, mas sua força e velocidade haviam aumentado consideravelmente. Ele não tinha intenção de realmente duelar com eles lâmina contra lâmina. E assim que eu derrotar vocês, o general de vocês vai ter que aparecer. Um golpe, um adversário, vamos lá. Com a cintilação corporal, ele se aproximou rapidamente, desferindo um golpe forte com sua lâmina. O primeiro samurai a encontrá-lo zombou, a postura de Kazuyama não parecia grande coisa. Um segundo depois, seu sorriso irônico desapareceu. Esse desgraçado não estava ali para uma luta de espadas. No instante em que a lâmina de água desceu, dividiu-se em 6 jatos, nada de Kinjutsu, apenas um truque. Liberação de água, chicote de água. O samurai tinha ambas as espadas erguidas para bloquear o golpe, mas não havia mais nada para bloquear. A arma de seu oponente havia se transformado em chicotes, que o envolviam antes que ele pudesse reagir. Num instante, ele estava bem amarrado, enrolado como um bolinho de arroz. Ah, rapaz, você não achou mesmo que eu ia lutar com espadas, achou? O sorriso de Kazuyama era pura travessura. Capítulo 518. O samurai ficou paralisado, as 2 espadas em sua cintura já batendo no chão, todo o seu corpo tremendo de raiva. Seu desgraçado. Seu ninja sem vergonha. Nós concordamos em cruzar espadas, então por que você não está lutando limpo? Os outros 5 samurais também pararam, seus olhares em direção a Kazuyama Jeko ficando cada vez mais sombrios. O que você está esperando? Derrube-o. Isso é revoltante. Mas no momento em que se preparavam para atacar, os 5 perceberam algo. Eles não conseguiam se mexer. Em algum momento a neve intocada sob seus pés foi substituída por uma cortina d'água, e suas pernas ficaram firmemente presas no lugar. Meus amigos samurais, eu sou um ninja. Um especialista em liberação de água para ser mais preciso. E aqui o terreno joga inteiramente a meu favor. Muito obrigado, hahaha. Kazuyama Jeko não se importou com os olhares assassinos que lhe eram dirigidos através de 6 máscaras de gás, rindo para si mesmo como se já tivesse vencido. Jin. Detectado. O anfitrião, totalmente desprovido de moral, brincou com 6 samurais como se fossem peões, fazendo-os apreciar plenamente a falta de vergonha e a natureza malandra dos ninjas. Recompensa especial, força mais 1. Não era muita coisa, mas carne era carne, até uma mosca valia a pena comer. Assim que terminou de subjugar os 6 guardas do portão, passos ecoaram do castelo, seguidos por uma voz calma, porém autoritária. Impressionante liberação de água, ninjas de Takigakuri. Posso perguntar qual é o seu propósito na Terra do Ferro? Além disso, por favor, libertem-nos. O homem que se aproximava vestia uma longa túnica em vez de armadura, tinha a cabeça raspada e uma profunda cicatriz em forma de cruz sobre o olho direito. Kazuyama Jeko sorriu no instante em que o viu, ele sabia exatamente quem era. Shozuki, o famoso mestre de Yaijutsu da Terra do Ferro e um de seus principais oficiais. Libertá-los? Claro, assim que eu me encontrar com o seu general. Infelizmente, o general não está no castelo neste momento. Se desejar vê-lo, terá que esperar alguns dias. Mifune não está aqui? O sorriso de Kazuyama se desfez. A Terra do Ferro não era tão grande, e os samurais raramente viajavam para fora de suas fronteiras. Então, para onde Mifune poderia ter ido? Então, você vai libertá-los agora? Não, mas você parece ser um homem com quem vale a pena conversar, porque eu não testo primeiro o fio da sua lâmina. O semblante de Shozuki tornou-se mais severo, então, de repente, ele sorriu. De debaixo de sua túnica, uma espada surgiu em sua mão, e naquele instante toda a sua aura se afiou como uma lâmina desembainhada. Até mesmo Kazuyama Jeko, com sua força atual, sentiu um sobressalto de surpresa diante da pura intenção assassina que emanava dele. Ele já havia enfrentado muitos grandes espadachins antes. Sakuma Taki, o
7 espadachins da névoa, mas a pressão que sentia agora era mais intensa do que a de qualquer um deles. Era a lâmina refinada de um homem que dedicara toda a sua vida à espada. Já que você insiste nessa atitude, terei que lhe dar um basta. Terra de ferro, Shozuki. Prepare-se. Ele dobrou ligeiramente os joelhos, uma das mãos agarrando o cabo da espada, a postura tensa como a de um predador pronto para atacar. Kyaijutsu, também conhecido como Batojutsu, era todo sobre o golpe fatal, aproveitando o instante perfeito para sacar e cortar. Aos olhos de Kazuyama, Shozuki havia se tornado uma espada prestes a sair da bainha, com o chakra já pulsando. Tanto sua mão no cabo quanto a lâmina em sua cintura estavam envoltas nessa energia. Os olhos de Kazuyama brilharam de admiração. Em termos de pura esgrima, aquilo era formidável. Corte. Antes mesmo que ele pudesse pensar em se mover, a lâmina de Shozuki já estava livre. Com as pernas fortalecidas por chakra, ele encurtou a distância num piscar de olhos, a espada reluzindo para cima. Clang. Faíscas voaram quando o aço encontrou o aço. Oh? Shozuki olhou incrédulo. Ele sabia exatamente a velocidade e a força daquele golpe. Ele havia colocado toda a sua energia nele. A abordagem educada não funcionou, então ele não se conteve. No entanto, o ninja à sua frente havia bloqueado o ataque, de forma limpa. E com o quê? Uma espada de aparência simples. Uma que ele nem sequer tinha visto aparecer na mão do homem. Um golpe pesado, sem dúvida. Como se esperava de um samurai da Terra do Ferro. Parece que essa viagem valeu a pena, afinal. Talvez eu não domine as artes da espada, mas lutar com uma espada? Nisso eu sou bom. Kazuyama ainda ostentava seu sorriso tranquilo, mas só ele sabia o quão perto estivera da vitória. Sua arma era nada menos que a espada Kusanagi. E mesmo assim a lâmina do oponente não havia quebrado. Mesmo com reforço de chakra, era uma espada comum. Só isso já era chocante. Boa espada, admitiu Shozuki. Agora me diga, o que exatamente te traz a Terra do Ferro? Ambos os homens embainharam suas espadas. Às vezes, um único choque era suficiente para que o outro se entendesse. Shozuki agora conhecia o calibre do homem à sua frente. Mas quando Takigakuri havia produzido alguém assim? Haha, algumas coisas são melhor ditas quando o general está presente. Então, Shozuki, que tal me deixar ficar como hóspede no seu castelo? A briga havia terminado, agora era hora de conversar. Kazuyama soltou casualmente as amarras dos 6 samurais. Shozuki franziu ligeiramente a testa ao ouvir o pedido, mas, não vendo nenhuma outra demonstração de agressividade por parte de Kazuyama, assentiu com a cabeça. Nesse caso, por favor, entre. Suien de Takigakuri. Kazuyama riu e caminhou para frente, passando o braço em volta do ombro de Shozuki como se fossem velhos amigos. Irmão Shozuki, suas habilidades com a espada são incríveis. Acha que eu conseguiria aprendê-las? Olha, eu também tenho uma espada. Não se preocupe, eu nunca peço aulas de graça. Bebida? Tenho as melhores de todos os lugares. Shozuki, você se acostuma rápido. Samurai de guarda, então apanhamos à toa? Então Kazuyama tirou um pergaminho de suas vestes, desenrolou e com uma rajada de chakra produziu 7 ou 8 garrafas de sake de alta qualidade. Eles ficaram sem palavras. Ele realmente carregava bebida alcoólica para todo lado? Ele entregou uma garrafa para cada homem, destampou uma para si e bebeu direto dela. A mensagem implícita era clara, viram? Não estou envenenado. Com Shozuki à frente, as patrulhas dentro do castelo ficaram curiosas, mas não disseram nada. Afinal, Shozuki era o segundo em comando dos samurais da Terra do Ferro, logo abaixo do general. Sua palavra tinha peso. Ao entrarem em uma certa sala de reuniões grande, Kazuyama estreitou os olhos. Este lugar me pareceu familiar, a mesma sala usada para a cúpula dos 5 Kages. Então, Vossa Excelência, diga-me qual é o seu propósito aqui na Terra do Ferro. Shozuki sentou-se confortavelmente e o encarou com outro olhar firme. Exatamente como eu pensava. O general da Terra do Ferro nunca foi embora. Estou certo? Capítulo 519. Kazuyama Jeko agiu como se nada tivesse acontecido. Assim como Shozuki, ele puxou uma cadeira casualmente e sentou-se, emanando uma presença imponente que demonstrava total indiferença pelos samurais ao seu redor. O general da Terra do Ferro não pode simplesmente abandonar seu posto. Vossa Excelência, o que o traz à Terra do Ferro? Uma voz profunda e ressonante surgiu repentinamente por trás. Ao ouvir isso, Kazuyama Jeko soube imediatamente quem era. Mifune, o atual general da Terra do Ferro. Ah, o general. Kazuyama virou a cabeça com um sorriso, divertido com as próprias palavras. No mundo ninja, parecia estranhamente inédito se dirigir a alguém como general. O homem à sua frente, embora tivesse mais de 50 anos, era inegavelmente uma figura formidável, alguém que podia inspirar respeito apenas através do Kenjutsu. Assim como Kazuyama estudava Mifune, Mifune o estudava. Mesmo cercado por tantos homens armados, a expressão de Kazuyama não mudou. Só isso já o tornava interessante. Vossa Excelência, diga o motivo de sua vinda à Terra do Ferro, disse Mifune calmamente. Se seu único objetivo era me ver, você já o alcançou. Ou há algo mais que você deseja? Desviando o olhar, Mifune deu um passo à frente, saindo de trás dele, e sentou-se em frente a Kazuyama, aguardando sua resposta. Agora que o homem que ele queria encontrar havia chegado, Kazuyama não via mais sentido em fingir. Ele viera à Terra do Ferro com um propósito claro. General Mifune, o senhor tem interesse em sair do isolamento? Entendo que a Terra do Ferro não se envolve em conflitos ninjas. Takigakuri é igual. Mas às vezes, mesmo que você não procure por problemas, eles virão até você. Estou errado? Os olhos de Mifune se estreitaram ligeiramente. Ele compreendeu imediatamente o que Kazuyama queria dizer. Ele estava pedindo à Terra do Ferro que tomasse medidas contra uma certa vila. E pelo tom e pela implicação, Mifune pôde dizer exatamente qual deles. A Megakuri. A Terra do Ferro foi arrastada para a Segunda Grande Guerra Ninja, disse Mifune. A Megakuri não se importava se éramos samurais ou ninjas. Para eles, luta é luta. Se bem me lembro, eu mesmo fui derrotado por Anzo da Salamandra naquela época. Se eu lhe desse a chance agora, você gostaria de cruzar espadas com Anzo novamente? Kazuyama perguntou diretamente. Seu objetivo era claro. Ele queria agir contra a Megakuri. A expressão de Mifune tornou-se mais séria. Ele pensara que aquele homem apenas queria se apropriar da força da Terra do Ferro. Mas parecia que ele pretendia iniciar uma guerra. E o inimigo não seria outro senão seu antigo adversário. Durante a Segunda Grande Guerra Ninja, Anzo declarou guerra abertamente à Terra do Ferro. Mifune ainda não era general naquela época, sendo apenas um samurai lutando na campanha. A cicatriz em sua testa era obra de Anzo. Você se dá conta do que está dizendo? O tom de Mifune se tornou mais incisivo. A Terceira Grande Guerra Ninja acabou de terminar. Takigakuri realmente pretende começar outra? Kazuyama balançou a cabeça negativamente.
não é nada tão sério. Trata-se apenas de cobrar uma dívida da Megakuri. Além disso, Anzo é a única ameaça real que eles têm. Eliminem-no e a vila mudará de mãos. Não há necessidade de um ataque em grande escala. Mas atacar Anzo era, aos olhos de Mifune, o mesmo que atacar a Megakuri. Ao ver a carranca cada vez mais acentuada de Mifune, Kazuyama mudou rapidamente de abordagem. Se continuasse insistindo da mesma maneira, poderia muito bem ser convidado a se retirar. Ei, não precisa levar tão a sério, é só uma sugestão. Afinal, se o general Mifune não aproveitar esta oportunidade, poderá nunca mais ter a chance de cruzar espadas com Anzo em sua vida. Certamente você não gostaria de perder a chance de desafiar esse suposto semideus mais uma vez? Para ser sincero, Mifune queria enfrentar Anzo novamente. Sua força agora era muito maior do que fora no passado. Mas, dadas as circunstâncias, ele não podia agir. A Terra do Ferro jamais iniciava conflitos entre ninjas, mesmo que a outra parte fosse Takigakuri, uma terra neutra como ela. Ao perceber que suas palavras não abalavam em nada a determinação de Mifune, Kazuyama Jeko concluiu que o general realmente não tinha intenção de fazer nenhum movimento. Tudo bem, esquece. Mas eu ainda não vi o suficiente da Terra do Ferro. Será que o general Mifune simplesmente não vai me expulsar? O plano falhou. Hora de partir para o plano B. Kazuyama jamais imaginaria que conseguiria convencer o velho com tão poucas palavras. Claro, respondeu Mifune. Contanto que você não perturbe a ordem da Terra do Ferro. Com a permissão de Mifune, Kazuyama deu um sorriso de canto de boca. Velho Gaga, não importa se você recusar da primeira vez, vamos ver se você aguenta por muito tempo. Nos dias que se seguiram, Kazuyama se estabeleceu na Terra do Ferro, não no castelo, é claro, mas em uma de suas cidades. Todos os dias, ele reservava um tempo para usar a técnica do deus voador do trovão para viajar até a Terra dos Pássaros ou a Terra das Águas Quentes, onde gastava o dinheiro que receberá de Minato comprando todos os tipos de bebidas alcoólicas. Então, ele enviava diretamente para o castelo da Terra do Ferro. Quando se tratava de criar redes de contatos e conquistar pessoas, Kazuyama era um especialista. Ele manteve essa rotina por um mês. Em pouco tempo já estava em termos amigáveis com os samurais de lá. Suien de volta? O saquê de hoje é o mesmo de ontem? Toma, pega esse coelho da neve que eu peguei outro dia, uma delícia. O que há de tão especial no seu coelho? Veja só esta carne de veado de primeira qualidade. É melhor comer peixe. Lembro que Suien adorava peixe. Quando Kazuyama chegou aos portões do castelo naquele dia, os guardas já eram velhos conhecidos. No instante em que o viram, correram para pegar coisas e enfiar em seus braços em troca de vinho. Está tudo bem, somos irmãos. Este é um vinho de ótima safra. Vem da Terra do Fogo. Mandei trazer até aqui especialmente para você. Vamos lá, beba tudo. Não importava a origem do vinho, era para ser um presente. Naquele mês, Kazuyama viajou de um lado para o outro inúmeras vezes e para os lugares onde não conseguia chegar pessoalmente, enviava Mamba Negra com as coordenadas. Depois de um mês fazendo isso, Mamba Negra até emagreceu. Toda a carne que Kazuyama conseguiu na Terra do Ferro, caça selvagem de todos os tipos, ele mandou para casa. Nada mal. Irmão Suien, o general quer vê-lo. Em meio à conversa animada, Shozuki se aproximou e pegou casualmente uma garrafa de vinho. E aí, Shozuki, você não tinha saído há alguns dias? Já voltou? Em vez de responder imediatamente, Kazuyama conversou distraidamente. Apenas uma missão de rotina, disse Shozuki. Vamos, vou te levar para ver o general Mifune. Viu? Mal passou um mês e as coisas já estavam acontecendo. Às vezes, você simplesmente precisa pensar a longo prazo. Capítulo 520. Ao retornar àquela sala de conferências familiar, Kazuyama Jeko puxou uma cadeira casualmente e sentou-se. Do outro lado da mesa, Mifune balançou a cabeça com um sorriso de impotência. Jovem, você está aqui há um mês, e entregando o saque há um mês. Devo admitir, sua perseverança é impressionante. Mas a Terra do Ferro jamais atacará a Megakuri. A Terra do Ferro tinha suas próprias regras, jamais tomavam a iniciativa em conflitos. Se a Megakuri não os tivesse atacado durante a Segunda Grande Guerra Ninja, eles também não teriam se juntado à luta naquela época. Os samurais da Terra do Ferro só aceitavam comissões, realizando tarefas como guerreiros mercenários. Iniciar uma guerra por conta própria era simplesmente impossível. Eu sei. Só acho que a Terra do Ferro é um lugar incrível, e seus samurais também são incríveis, respondeu Kazuyama. É tudo voluntário, General Mifune, não precisa pensar demais nisso. Foi isso que ele disse em voz alta, mas em seu coração ele estava praguejando. Esse velho Mifune era teimoso como uma mula. Se fosse qualquer outra pessoa, já teria cedido, mas esse velho simplesmente não cedia. E seja voluntário ou não, sua reputação entre os samurais daqui é muito boa, disse Mifune. Então, não vou pisar na sua boa vontade, nem na de Takigakuri. Tomar a iniciativa está fora de questão, mas mudar a forma de envolvimento não é impossível. Até eu poderia participar. Mifune levantou-se lentamente. Apesar de ter mais de 50 anos, sua postura era perfeitamente ereta, e sua presença era tão cortante quanto uma lâmina desembainhada. Se realmente precisarem da nossa força, designem-na como uma missão. Deixem-nos participar dessa forma. Quando chegar a hora, eu mesmo a assumirei. Anzo da Salamandra, sim, essa é uma ótima razão para este velho desembainhar sua espada novamente. Com isso, Mifune saiu. Kazuyama sabia exatamente o que aquilo significava, o velho tinha concordado. Ele não era tão inabalável quanto fingia, ainda se importava com a derrota que sofrerá nas mãos de Anzo. Afinal, Mifune tinha apenas 50 anos agora, não os quase 70 que lutaram na Quarta Grande Guerra Ninja. Sua ambição ainda estava viva. Ao ver que seu mês de esforço finalmente havia valido a pena, Kazuyama ficou encantado. Imediatamente ele retirou 2 pergaminhos, abrindo-os para revelar garrafas de saque de alta qualidade. Mifune pega. Ele atirou uma garrafa por cima. Mifune apanhou-a sem esforço, desenroscou a tampa e tomou um gole generoso. Jovem, seu objetivo foi alcançado. Agora, deixe a Terra do Ferro, disse Mifune. Mas por que Takigakuri está visando a Megakuri? Kazuyama abriu uma garrafa para si, tomou um gole e respondeu lentamente.
Os tempos estão mudando. Obstáculos como o Anzo da Salamandra precisam ser removidos. Takigakuri pode não se envolver em guerras ninjas, mas não podemos nos deixar intimidar. Anzo foi longe demais. Takigakuri precisa reagir. Mifune assentiu com a cabeça. Tendo vivido naquela época, ele sabia muito bem que tipo de homem Anzo era. A Segunda Grande Guerra Ninja jamais teria se desenrolado da maneira como aconteceu se não fosse por ele. Muito bem. Quando chegar a hora, testarei o Kenjutsu de Anzo mais uma vez. Mas lembre-se disso, garoto. Embora eu possa aceitar uma missão, o número de pessoas que posso trazer é limitado. Se seu objetivo é derrubar toda a Megakuri, a Terra do Ferro não poderá ajudá-lo. Tudo que posso fazer é lidar com o próprio Anzo. Nada mais. Era exatamente isso que Kazuyama queria ouvir. Afinal, quando Takigakuri atacou a Megakuri, ele próprio não pôde agir, e o Jito também não. Um era um representante de Konoha, o outro um Jinchuriki. Se algum deles se envolvesse e a notícia vazasse, isso causaria sérios problemas. Foi por isso que ele se deu a todo esse trabalho para envolver Mifune no plano. A dupla proteção era sempre a melhor opção. Mifune como uma alternativa, Orochimaru como outra. Não havia como Anzo escapar de ambos. Adicione Aiko, Konan e os outros à equação, e conquistar a Megakuri não seria apenas conversa. Quanto a Orochimaru, Kazuyama já havia discutido isso com seu sensei. Orochimaru era atualmente um agente livre. Ele podia agir quando quisesse, sem complicações políticas. Já chega, disse Kazuyama. Contanto que Anzo seja derrotado, a Megakuri entrará em colapso por conta própria. No futuro, Takigakuri está disposta a formar uma aliança com a Terra do Ferro. O que você acha, General Mifune? Vamos conversar sobre isso quando chegar a hora. Quando você planeja dar o primeiro passo? Só de pensar em cruzar espadas com o semideus do mundo ninja, o espírito de luta de Mifune reacendeu. Agora que havia concordado, ele se prepararia para enfrentar Anzo em sua forma mais poderosa. Ainda estamos coletando informações. Vai levar um tempinho, mas não muito. Mifune assentiu com a cabeça, dando outro gole generoso de saquê. O resto foi simples. Após entregar mais um lote de saquê aos samurais no castelo da Terra do Ferro, Kazuyama retornou a Takigakuri em clima de muita alegria. Quando Yaiko e Konan souberam que ele havia recrutado o general da Terra do Ferro para ajudar a derrotar Anzo da Salamandra, ambos ficaram atônitos. Não é nada, disse Kazuyama. Assim que nossa rede de inteligência estiver totalmente operacional, será o momento perfeito para atacar a Megakuri. Então, aqueles que têm rancores poderão resolvê-los, e aqueles que têm queixas poderão buscar justiça. Vocês dois se concentrem no treinamento e não decepcionem. Terumi pode participar desta luta, e o Jito continuará trabalhando na rede de inteligência. A propósito, como estão as coisas na Terra da Grama e na Terra das Águas Quentes? Ele estava um pouco preocupado com os dois jovens agentes. Afinal, ambos tinham um histórico de comportamento questionável. Nada mal, respondeu Konan. Eles estão usando abordagens completamente diferentes. Ah, é? Conte-me tudo. E o Jito é do tipo combativa, então basicamente ela lutou para atravessar a Terra da Grama de leste a oeste, recrutando um monte de gente pelo caminho. Aquela pirralha, eu só mencionei isso de passagem, e ela realmente foi lá e fez. Konan deu um leve sorriso. A abordagem de Yujito não a surpreendeu nem um pouco. Ela era do tipo que resolvia as coisas na base da porrada, e se pudesse abrir caminho à força, ela o faria. O método de Terumi, no entanto, era muito mais refinado. Ela está muito melhor. Usou o dinheiro para abrir uma floricultura. Não sei onde ela encontrou tantos entregadores, mas, embora pareça que estejam apenas entregando flores, estão discretamente coletando informações. Essa garota é muito centrada. Uma floricultura, hein? Combina muito com ela, disse Kazuyama, satisfeito com os dois relatos. Em seguida, ele decidiu que iria dar uma olhada pessoalmente. Fim do vídeo.